Tem conversa que vale mais que MBA. Esse episódio é com Gabriel Concon, CEO e fundador da Pizza Prime. Ketchup na pizza, sim ou não? Meu Deus. Isso é um sofrimento pra mim, né? A gente se esforça tanto pra fazer uma bela pizza, traz o melhor azeite, mas faz parte, né? Eu falo que eu deixo na Pizza Prime o ketchup, mas escondido. Eu falei, tem que ter. Tem muita gente que gosta, mas deixa pra dentro do balcão. Eu nunca vou deixar exposto ali. E o que ele entrega aqui é um verdadeiro manual sobre como escalar negócios com visão, eficiência e coragem. Eu acho que isso é uma das coisas que a Pizza Prime, eu gosto muito, a Pizza Prime faz bastante. Então, como é que eu viabilizo isso? Então, cobrando caro era o mais fácil, mas ali o objetivo não é financeiro. O nosso objetivo é branding, marca e tá nesses outros lugares. E a gente deve estar indo para alguns lugares novos aí que o nosso sonho é, para chegar no nosso grande objetivo, acho que a gente precisa fazer isso. Não é só pelo dinheiro. Só pelo dinheiro não teria dado certo. E esse episódio contou também com a participação super especial da Ana Luísa e da Laura. As duas são filhas do Flávio, sócio da Carreira Miller. Elas estavam muito curiosas para saber como acontecem os bastidores da gravação de um podcast, por isso acompanharam tudo com a gente. Gabriel não romantiza nada, ele fala de margem real, de como simplificou o produto para crescer e por que não dá mais para depender da sorte ou da força de vontade somente. O jogo hoje é processo. Um dia eu falei um termo que o meu RH me corrigiu com razão, né? Fala, é trocar os processos por pessoas. Eu falei, não, isso não é legal de falar. Então, usar os processos para depender menos de pessoas, né? Enquanto muita gente se perde na gourmetização, ele constrói uma marca brasileira sólida que está nos aviões da Azul, em collabs com a Netflix, Guaraná Antártica e Balafine. E se prepara para operar com mais de 200 lojas físicas a partir de uma cozinha central de 2.000 metros quadrados. Você quer ser gourmet ou você quer escalar? Eu falei, quero escalar, então você vai ter que tirar o gourmet de dentro do teu negócio. Então hoje a gente busca ter um negócio eficiente, sem gourmetização. Então quando eu crio um produto, primeira coisa que eu olho, eu consigo operacionalizar o mais rápido possível? Consigo, senão eu não crio ele. O Gabriel não tá vendendo só pizza. Ele tá construindo uma marca que vai atravessar fronteiras. E o raciocínio por trás disso tudo serve para qualquer negócio. Gabriel Concon, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil, podcast da carreira. Obrigado, gente. Qual é a tua missão, então, nessa cadeira? É mais um cara de eventos ou você tem que trabalhar? Ou significa que quando você vai para o evento, você não trabalha? Você trabalha, você faz evento, você, né, como é que é? Igual professor. Você trabalha ou só dá aula? Rapaz, tô fazendo de tudo um pouco. Tem que trabalhar dobrado e ir para evento, ir para gravações e tudo mais. Não tem jeito, né? Acho que é um momento que a gente tem que mostrar a empresa, né? Então, acho que é importante a gente mostrar a nossa missão, o nosso trabalho. Então, faz parte, né? Acho que é como eu falei para vocês um pouquinho antes, nosso trabalho de olhando para a marca, para branding e estar nos outros lugares, acho que é uma das coisas que vai nos levar ao nosso sonho grande, né? Eu vou dizer que esse episódio aqui é um que poderia acabar em pizza. E não ia ser ruim, pô, ia ser um episódio que acaba em pizza, muito bom. Eu tenho duas perguntas aqui muito sérias, acho que eu quero começar com elas pra gente depois não interromper. Duas perguntas, tá preparado? A primeira é... Meu Deus. Ketchup na pizza, sim ou não? Meu Deus. Isso é um sofrimento pra mim, né? A gente se esforça tanto pra fazer uma bela pizza, traz o melhor azeite, mas faz parte, né? Eu falo que eu deixo na Pizza Prime o ketchup, mas escondido. Eu falei, tem que ter. Tem muita gente que gosta, mas deixa pra dentro do balcão. Eu nunca vou deixar exposto ali. Se alguém pedir, tem que mandar. A segunda pergunta muito séria é, pizza é café da manhã ou não? Eu acho que combina, viu? E gelado, porque tem isso também. Tem gente que gosta... O meu marido, ele gosta da pizza de manhã gelada. Sério? Gente, Sério? não. Tem micro-ondas, né? Eu combinei os ingredientes. Eu acho incrível, assim. Eu gosto, mas a gente até fez um conteúdo. Nós criamos um conteúdo digital, né? Para as redes sociais. Como é que a gente pode fazer a pizza no café da manhã? Então, a gente trouxe o modelo da Air Fryer. Trouxe na frigideira que você joga um pouquinho de gelo. A Air Fryer, pra mim, é o que fica melhor. Fica. Ela regenera a massa. Mas então sabe que, para esse cidadão, né, como meu marido que come a pizza gelada, entrega a pizza fria pra você ver, se não fica bravo. Agora de manhã, come gelada, vai entender. Se conhecer o público é um trabalho, uma maestria, né? Nesse projeto da Azul aí, que a gente tá servindo, então a ideia, hoje nós estamos nos voos diurnos,
Mas a ideia é testar, porque a maioria dos voos, como é para o exterior, né, Estados Unidos, mais para Estados Unidos e Europa, então talvez vamos testar uma noite para ver. Porque como é o lanche, quando é o voo diurno, você vai sair de manhã, o almoço tem um almoço, você pega no lanche à tarde, combina perfeitamente. Foi quando a gente gravou tudo. Mas à noite, aí nas 5 da manhã, ele falou, vamos testar? Eu falei, vamos, eu vou até nesse voo aí, a gente deve testar no voo para Madrid, que é uma rota nova da Azul. Vamos entender se é melhor que o croissantzinho que ele serve lá, se o pessoal gosta. E como é isso da pizza, né? Porque a comida vem toda pronta, embalada, eles têm aqueles fornos, esquentam, botam pra... Como é a pizza? Porque a pizza tem todo um cuidado para ela de fato ser gostosa, né, cara? Tem. É um desafio grande. A gente teve que... Nós ficamos 3 meses desenvolvendo esse produto para o projeto de servir nos aviões internacionais, até porque você tem regras sanitárias, regras mais complexas, mas basicamente nós produzimos na nossa cozinha central, mandamos para o catering da Azul, que é a Sky Chefs, que é em Guarulhos, desenvolvemos um cortador /prensa para sair a fatia igualzinho, né? Então a gente manda a pizza inteira refrigerada. Eles cortam, colocam no porta-fatia, porque já tem que ser tudo fechado, lacrado, tudo bonitinho, para o operador, para o comissário de bordo lá, pegar, ele pega e põe no forno, né? Então, é todo um trabalho assim. Então, assim, parece que é simples, é uma simples fatia, mas não é, porque nós temos que pegar quanto de cocção eu tenho que dar na pizza. A gente começou testando 75% assada, depois 80%, entendemos que é 95%. O forno deles praticamente só esquenta, né? A gente teve que fazer uma adaptação em massa, né? Como é que eu deixo a massa mais com uma característica... Como tem essa limitação do forno, então a gente teve que fazer uma massa e colocar um pouquinho de açúcar. Ela não dá sabor algum, mas o açúcar, como fica 12 minutos para assar uma pizza, para esquentar a pizza. Né? Então é um forno muito fraco, vamos dizer assim. O açúcar, nesses 12 minutos, nós entendemos que ele carameliza e deixa a massa, a bordinha dela mais escurinha ali, parecendo mais de forno a lenha, mais artesanal. Olha que detalhe, né? Uma bobeira... mas que faz a diferença Por isso o visual. Se chegasse uma pizza esquentada no micro-ondas, sabe aquilo que você fala assim, cara, acabou a pizza. E tem que comer com as mãos, né, também. Tem no porta-fatia, você tira, a fatia ele destaca, né, uma embalagem toda específica. A embalagem é o mais caro de tudo, por incrível que pareça. Custa mais que a fatia. Nossa. Mais que o produto, né, que o insumo, que o CMV. Mas é uma embalagem específica que tem que facilitar pro usuário, né, pro passageiro, né, pro cliente da Azul comer. Não pode vazar, porque não é legal pingar uma gordura num passageiro. Então, assim, a gente tem que olhar para tudo. Ele tem que ter os buraquinhos ali, né, a entrada de ar para esquentar. Parece que é uma simples fatia, mas foi um desafio, mas ficou legal. Curioso isso. E o ponto mais, assim, pizza é gostoso, assim, você come mais de um pedaço, né? Pode e repetir? A vontade como que pode repetir, duvido que pode. Acho que não tem como, né? Um dos problemas que nós enfrentamos até no voo que eu fui acompanhar, que eu fui gravar, é que o pessoal pede uma de cada. Então, assim, na época do... Isso a Azul que nos passou, foi o feedback deles, né? Então, por exemplo, só tava, né, na classe econômica, né? Porque a executiva é bem menor, enfim, a executiva tem um outro tipo de comida. Então, uma das coisas que eles já enfrentaram, a executiva sente aquele cheiro e pede. Pô, cara, aí ganhou. Aí, tá vendo? Pô, agora Então, aí o pessoal... mas eu também quero. Aí agora é a nossa vez de dizer assim, não, essa é só pra... Aí eles passaram... Eu tava, né, na executiva, no voo que eu fui. O cheirinho. Na hora que começou a servir, depois eu fui, o pessoal começou a pedir. Não sei se é porque eu tava lá também. E o pessoal pede mais de uma fatia, né? Eu quero uma marguerita e uma calabresa. São os dois sabores. Tem que ter. São os dois sabores, disponível para pedirem. Eu não sei como é que é a regra deles, né? Mas eles sempre mandam um excedente ali, enfim. Eu não sei se é todo mundo que pede, mas é o feedback dos comissários. Eu fiquei muito amiga deles, praticamente eu passei um voo inteiro em pé lá com eles, né? Eu tava trabalhando, porque eu fui gravar, então... Nós gravamos lá no fundo e tal. Então, assim, eles sempre têm... aí acabou, né? Tem alguns que não comem, né? Então, por exemplo, tinha uma pessoa que tinha intolerância ao glúten e não comeu, então... Tá. Mas, assim, eu não vi ninguém negar. Nossa. Tipo, mesmo que não comia, deu pro... Eu acho que depois do aviãozinho, né, da balinha fina, vai ser o snack, a refeição preferida, né? Acho que, nós vamos golaço, fazer uma doce agora com o Fini também. Nós temos um projeto, nós temos um contrato com a Fini.
E agora em outubro a gente vai fazer, a gente já faz alguns produtos com a Fine, né? Você tem que ter um direito de... Só vai mudando só a balinha. Então a gente fez pro Halloween, acho que a aranha. Não, a dentadura, pro Dia das Crianças, uma outra mais... Eu não lembro qual foi a balinha. E a gente tá alinhando para fazer agora em outubro, aí faz juntar os dois, né? A pizza doce com a balinha de avião. Nossa, aí vai ser... Ô, Gabriel, eu tô vendo no teu jeito de lidar, e principalmente acho que esse momento que a gente vive, econômico e a própria interação das marcas, muitas parcerias. Sim. Pergunta de bastidor. Já que você contou os bastidores da pizza, eu continuo perguntando dos bastidores para você. Essas parcerias, principalmente quando você se associa com marcas, como por exemplo, estar dentro de um avião da Azul e colocar as pessoas para comer. Isso tem muito mais do investimento de marketing teu para mandar a tua marca longe do que de fato ganhar dinheiro com um negócio desse, né? É investimento nosso. Esse primeiro projeto com a Azul, obviamente, é uma parceria, vamos dizer, em permuta, né? Então a gente, né, se acaba trocando em mídia, né? A gente gera o conteúdo, faz ativação nos voos. Sai agora na revista em julho, a gente sai em 4 páginas na revista da Azul, que também, cara, é visto por mais de 1,5 milhão de pessoas, né? São 60, 80 mil exemplares, eu não lembro. Só que nem todo mundo leva, então você vai passando num voo. Então é mais um projeto de marca, de collab entre as duas marcas, né? Mas eu acho que foi bem legal. E a gente está negociando com a Azul para ser um produto de linha deles, para ser o lanche, né? Na hora do lanche, um produto. E, obviamente, como é que a gente viabiliza isso? Eu sou muito de viabilizar. Não é fácil para ninguém. Obviamente, a Azul tem interesse no produto, mas não pode pagar mais caro, porque é uma fatia do que ele já pagava. Então, eu estou montando um projeto que eu trago os nossos parceiros. Todo mundo tem interesse nisso. Todo mundo não, mas, por exemplo, posso citar os nossos parceiros? Tá até na minha camiseta claro. Aqui, né? Então, a Sadia é um que se interessa. A Leprino Foods, que é a maior processadora de mussarela do mundo, que é parceiro nosso também. Interessa. A própria Ambev também, que é super parceiro, interessa. Então, a gente tá... assim, acho que... Qual que é a minha missão? Talvez conectar e achar as oportunidades, porque para eles é legal. E se todo mundo se ajudar, pode ser um produto de linha. Nós podemos ativar todas as marcas. Eu acho que isso é uma das coisas que a Pizza Prime... Eu gosto muito, a Pizza Prime faz bastante. Então... Como é que eu viabilizo isso? Então, cobrando caro era o mais fácil, mas ali o objetivo não é financeiro. O nosso objetivo é branding, marca e estar nesses outros lugares. E a gente deve estar indo para alguns lugares novos aí que... o nosso sonho é... Para chegar no nosso grande objetivo, acho que a gente precisa fazer isso. Não é só pelo dinheiro. Só pelo dinheiro não teria dado certo. E se eu contar para vocês como começou esse projeto com a Azul, vocês não acreditam. A gente fez um projeto social há 3 anos atrás, até o Leandro, que ele tá na Azul, que viabilizou esse projeto, ele é um gerente lá. Ele até repostou, porque acho que apareceu na lembrança do Facebook, Instagram dele. Há 3 anos atrás a gente fez um projeto social, eu doei as pizzas aqui numa comunidade atrás do Real Palme, aqui em Campinas. Tem uma comunidade... já foi o maior da América Latina, aquele bairro todo ali. Né? Uma comunidade ali. Super pobre ali, você não imagina, né? Atrás ali, dentro de Campinas. E a gente começou essa relação lá. E aí agora surgiu a oportunidade deles e acabou dando certo. Então, por um projeto social que a gente fez junto, eles foram lá, a gente fez as doações lá de pizza, sei lá quantas mil fatias de pizza, não me lembro. Mas passamos um dia lá e foi muito legal. Então começou disso, né? Então, é um relacionamento, né? É um relacionamento, aí surge a oportunidade, a gente vai abrindo as portas também. Eu acho que é um pouco do desafio. Fazer com dinheiro é o mais fácil. Pô, eu vou lá, compro o espaço na Azul, banco, tudo. Mas a gente busca novas soluções, novas parcerias e eu acredito demais nisso. O mercado, cara, é muito interessante isso para a expansão da marca. Você é um CEO hoje, como é que você intitula a cadeira que você senta? E esse pedaço que você faz de parceria, tá na tua responsabilidade ou você tem um CMO, você tem um cara de parcerias? Então, hoje, na minha nomenclatura, eu sou o CEO da Pizza Prime, né? Enfim. Mas hoje eu tenho uma pessoa ao meu lado, o Douglas, ele é um cara que cuida muito bem dessas parcerias. Então, a gente tem uma área específica para isso, né? Então, lógico, eu acho que do meu network, do network da Pizza Prime, a gente abre as portas, a gente cria as oportunidades, mas
Se a gente não tiver alguém cuidando disso, né? Alguém super capacitado para cuidar e fazer o gerenciamento disso, normalmente as coisas não saem do papel. Porque ideias boas a gente tem muitas, as marcas têm várias, né? Então, hoje o Douglas, ele cuida de gente e cuida de novos negócios dentro da Pizza Prime, que vai ser eu acredito que vai ser uma das maiores áreas. Ele tinha mais funções como head, né, dessa área. E agora a gente entende que a gente está trazendo as pessoas para cuidar dessas outras funções que ele fazia, para ele cuidar muito dos nossos parceiros, porque você tem muitas oportunidades. Se a gente esperar uma Ambev, ela traz um projeto por semana para a gente. Tem que avaliar o que dá. Então você vai desde, sei lá, Camarote Brahma, Rodeio, Barreto de Aguariúna, Carnaval, até, sei lá, como a gente vai fazer agora com a Wandinha, que vai ser o lançamento, o Guaraná Antártica é patrocinador. O que tem a ver a Wandinha com a Pizza Prime? Eu conheço pouco, né? Talvez os meus filhos conheçam. Mas vai ser um super lançamento, é um filme... né, Mas aí você assiste filme e come pizza, ué. Então, as meninas ali, as a meninas associação conhecem. do momento, Nós temos convidadas aqui. Temos. Caveira, pega a câmera na mão. Vocês... Agora a pergunta... Cadê? Não tem um microfone, né? Peraí, então. Vocês conhecem a Wandinha? Sim. Então vamos fazer um teste agora, uma prova social dessa parceria Pizza Prime com a Wandinha. Vocês acham que... Vocês gostam de pizza, aliás? Sim. Isso é bom. Então vai combinar bem com a Wandinha? Vai. É uma combinação interessante, é legal. Você viu? Tudo faz vender, né? Tudo. Isso aí, o que tem a ver isso? Mas é o Guaraná que é o patrocinador, obviamente, ele está olhando para um público jovem, né? Das adolescentes, um pouquinho mais jovem. Tem a ver com pizza, então... E assim, eles vão ser 2 meses de campanha maciça, como a gente fez, por exemplo... Que foi um dos maiores orgulhos que eu tenho. A gente fez o lançamento da série do Senna, o Guaraná Antártica era patrocinadora, então... Por exemplo, você tem uma caixa de pizza que tem a Pizza Prime, Netflix, Guaraná Antártica e a marca Senna. Cara, Mas é que você não tá só mirando no valor, né? É um valor emocional daquilo, né? Então pra tem mim coisas foi que eu era muito gosto, fã, né? que eu sou fã, que eu assisto, que eu acompanho e tem uma marca tem uma ali, né? galera. Mas quem não é fã do Senna? Não, quem não é, isso aí Então, também Cara, é... isso é um negócio muito curioso. Parênteses, essa marca Senna... A Globo tem uma importância muito grande de não deixar isso apagar, né? Porque passa 30 anos depois, mais... Foi 30, por isso que lançou a série, né? Meu filho sabe quem é o Senna hoje. E já viu um monte de vídeos e coisa e fala, caraca, esse cara brasileiro... Pô, parece que o cara não... E é um trabalho de mídia muito forte, né? Não, marca é quando, muito forte, quando ele né? morreu, eu tinha 1 ano. E ainda assim é um cara que você fala assim, você é fã, eu sou fã. E eu não tenho Você não memória de vê-lo, O meu sabe? filho de 8 anos conhece. 8 Isso anos. É construção de marca. Tá vendo? Por isso que a Pizza Prime tem que estar mesmo associada construído marca, a questões emocionais, né? Tudo aquilo que gera um sentimento bom tem que acontecer em volta de uma pizza. E assim, pô, pensa um domingo à noite, né? Aquela coisa assim. Todo o entorno tem pronto. Em volta de uma pizza acontece de tudo. Conta a história que você quer. E é um momento legal. Por que o nosso produto caixa, por exemplo, quando a gente faz caixa, é uma das coisas que a gente mais investe. Então a gente já teve essa do Senna, a gente faz muitas collabs, obviamente, com as marcas. A gente fez com a Havana, fez com Fini, fez com Kinder Ovo, uma pizza com Kinder Ovo dentro. É para comunicar com o público mais jovem, né? Mas e você trabalha, por exemplo, essa caixa da Wandinha, aí uma caixa, mês passado, junho, né? A gente fez um projeto muito legal com a Sadia, que foi da NBA House, né? Que a Sadia é patrocinadora, então não tem nada demais, mas a gente fizemos, sei lá, 100, 200 mil caixas, eu não lembro, 300 mil caixas. Mas cortava a pizza, não foram em todas as lojas, foi mais em volta ali do Vila Lobos, né, umas 15 lojas nossas ali, mais no entorno do Parque Vila Lobos, onde foi a NBA House, que cortava a pizza em formato de bola de basquete. Então o molde cara, é diferente. Então você vai disso, aí você vai para uma coisa social, aí a gente vai fazer com aquele... Como é que chama dos desenhos de pintar? Good... God Boobs, como é? Eu não lembro. Isso, Bob Good, tá vendo? É isso Tem que daí, ter, cara. tem que ter. trazer pra mesa. Vamos trocar de lugar. Por favor. Tá bem melhor que eu aqui, mais afiado. Disso. Então você vai conectando com tudo, né? Então a hora que você, que nem eu dou o exemplo, dá aquela propaganda do pizza com Guaraná. Sei. Claro. Vocês acham que ficou... Vou fazer uma pergunta para vocês agora.
Pizza com guaraná, pipoca com guaraná, por exemplo. Vocês têm noção em que ano foi e quanto tempo ficou no ar aquilo? Pipoca na panela, começa a arrebentar. É isso aí. A música eu não esqueci. E Cara, o pizza também. Cara, eu acho que foi 2000 muito tempo, porque pra não esquecer, pra marcar na cabeça de alguém... Quanto meses, anos... Quanto tempo ficou? Aquela O jingle foi muito bom, sei lá. do Ó, eu pizza com guaraná. posso Dá um fazer chute. mentira? Tá, uns... Sei lá, eu acho que isso aí ficou uns 4 anos. Nossa, 4 anos? Você vai falar em meses. Eu acho que os caras repaginaram um monte de coisa. Fizeram recente um negócio. Fizeram do pizza e do pipoca também. Vou falar pra vocês. Foi em 91 e ficou 3 meses no ar. Nossa! Eu ia Olha que loucura. isso total. Eu tinha 10 anos de idade e pra mim, na primeira vez que eu respondi, eu falei, uns 4, 5 anos que ficou rodando. 3 meses 3 meses? em 91. Foi um jingle muito fera. Do pipoca Mas é e um do lance pizza, também né? que era uma época que as pessoas consumiam mais TV aberta, você tinha mais possibilidade de inserção, mas mesmo assim, Todo pô, mundo é tava uma na loucura. televisão, não era só no celular, né? A Hoje família é tava na difícil. frente. Hoje é mais difícil, você acha, assim, porque antigamente você botava na televisão, tinha um valor, um custo aquilo, né, altíssimo, mas era garantia que todo mundo ia assistir aquilo, porque não tinha personalização, né? Colocou na Netflix, Globo, né? pronto, todo mundo vai ver. E hoje, como é que é isso, assim, o investimento nos canais? Porque a galera tá em todos os lugares, a atenção dividida. Então, eu acho que assim, é mais acessível, né? Porque hoje, qual empresa pode estar numa Globo, por exemplo, numa Bandeirantes e tal? Eu acho que é mais acessível, porque se eu colocar no YouTube, eu quero conectar a pizza do É Kinder. a nova TV, né? A pizza do Kinder a gente patrocinou, gastou boa parte do investimento no YouTube. Os meus filhos assistem YouTube Kids, né? O dia todo, aí no meio ele falou, papai, tá aparecendo a propaganda da Pizza Prime com a pizza de Kinder, é isso? Então, assim, é acessível. Então, você chega... É mais pulverizado, né? Sim. Então, acho que a nossa missão... A gente olha muito, como eu falei, pra marca. Eu acho que... Pra mim, eu tenho um lema, eu aprendi eu faço muitos cursos, a gente vai, se conecta com muita gente, eu busco muito conhecimento, faço muito network. Eu acho que são 2 coisas que eu acho que o varejo do futuro resume-se a 2 coisas. Uma marca forte, um branding forte e LTV, o cliente recorrente, vender mais para os mesmos clientes. Então, é uma das coisas que a gente procura seguir essa cartilha. Branding, então, por que a gente está, sei lá, na Azul e deve ir para outras companhias? Por que a gente quer, esse projeto novo dos quiosques, containers, praça de alimentação é para resort, parques, aeroportos, qualquer lugar que passe muita gente. Shoppings, obviamente. Então, é um projeto que a gente está olhando muito. Tem até aqui esse não está fechado, mas esse vai ser incrível, se der certo. Não está fechado, mas é Não posso contar aí, que Ai, eu meu posso. Deus. Tô Não, eu posso. Eu assinei. Que dia que vai sair? Não. Não, ele vai sair acho que essa semana. Não, esse Semana que aqui... vem. Vocês já viram Dia Community? Sabe o que é isso? 3, Nossa. 4, 3. Não. Community. Community. É a primeira Vocês universidade... sabem? Aquelas... Não, ela acho que não sabe. É a primeira universidade da América Latina para criadores de conteúdo, para influenciadores digital. Eu vi isso aí no... Gigantesco. É uma coisa de... abriram inscrições, o negócio encerrou a questão de... É um negócio assim... Eu vou dar um exemplo. Acho que é maior que a PUC São Paulo, o lugar. Nossa. Você tem que andar de carrinho de golfe lá. É um negócio assim... Você imagina que você tem uma academia com investimento de milhões que não é para usar, é só para gravar. Você tem um consultório dentário, você tem uma quadra de beach tênis, você tem salões de eventos lá, de 500 lugares, 300 lugares. É na Vila Leopoldina, em São Paulo. É uma coisa assim... Aí você tem, por exemplo, a Samsung vai estar lá, eu acho que o iFood vai assinar a cozinha, porque se um chefe influenciador ele é aluno, ele pode gravar ali mesmo. Então, assim, são coisas que tomara que a gente consiga, né, de estarmos lá. Então, acho que essa é a ideia, né, a minha visão, a minha missão como Pizza Prime é isso, a gente tá em todos os lugares. Aí uma marca mais forte é o que a gente fala, você não precisa dar desconto quando você tem uma marca forte. Então, olhando para o nosso mercado, que é muito digital, muito delivery, até hoje, né? Obviamente, quando a gente vai para esses lugares, né? Que a gente abriu o primeiro quiosque agora no Outlet Premium aqui da Bandeirantes. Então, aí é um pouco diferente, né? Mas é muito legal eu tive lá no 3º dia e muita gente, a minha pizzaria de Jundiaí, a minha pizzaria de Valinhos, a minha pizzaria de São Paulo... A de Indaiatuba tem, a mesma de Indaiatuba, então a gente olhou isso no voo também, que eu fui gravar da Azul,
Nós tínhamos clientes de Valinhos, tínhamos clientes no mesmo voo de Tatuí, cliente de São Paulo, cliente da loja de Campinas, se eu não me engano, cliente de Jundiaí, porque eu vou por Viracopos, né? Então, acho que é bem legal esse reconhecimento. Então, você acaba fazendo um ecossistema, uma força, né? Então, o mesmo cliente que compra aqui, ele pode ir para lá. Por exemplo, a gente está fechando com um resort. Mas não é porque a gente não, mas um resort desses all inclusive, aí aqui próximo a São Paulo, para a gente assinar a pizzaria deles. E para eles é melhor do que para nós. Não é porque eles são grandes, tudo, uma rede enorme, é um hotel enorme. Mas por que é importante? Eu tenho 40, 50 lojas em volta para... Pô, nós estamos no resort X. Pô, nossos clientes, nós temos, entre aspas, nós atingimos muito mais clientes do que um resort. O resort vai atender, sei lá, 3 mil desses grandes, sei lá, acho que são 3 mil pessoas por mês, 4 mil pessoas por mês. A gente atende 200 mil famílias por mês, né? Entregando uma caixinha. Se eu colocar numa caixa que nós estamos no resort, então ele é bom para todo mundo, né? Cara, esse mercado de parcerias é sensacional. Você está muito conectado com esse ecossistema que move agora. Pizza em dobro de terça-feira. Nossa, você perde muita margem ou você só ganha com isso? Terça-feira. Ainda existe, né? Terça-feira era um dia meio parado, assim? Era o segundo pior dia da semana. Hoje ele é o melhor dia de venda, número de produtos, não em faturamento, né? Tá, porque o número é porque você dobrou uma pizza, então você conta como um segundo. Normalmente é o dia que mais vende pizza, mas ele tem muito a ver com a aquisição do usuário, né? Então eu tinha um dia, vou dar um exemplo, que uma loja vendia, sei lá, 3 mil reais, 5 mil reais, hoje ela vende 12, 15. Então você tem um dia muito forte, eu falo que a pizza em dobro, a terça em dobro, para nós ela é um canal muito forte de aquisição de novos usuários. E às vezes o usuário, nós não temos uma pizza muito barata, mas na terça em dobro, vale duas pizzas por 80, a nossa pizza é 40. É mais barato que essas pizzas bem populares. Então o pessoal pode te conhecer. Vamos pedir ali, né? Tem a história, né? Acho que não sei se eu contei para vocês. Essa história eu conto direto da Ferrari e do frentista, né? Não contou. Conte. Eu não contei? Não. Quando eu inaugurei a loja em Dayatuba, logo depois que inaugurou, estava em pandemia, foi em 2020, né? Em junho de 2020, a gente abriu só no delivery. Acho que teve um momento que podia retirar, eu não me lembro, depois porque abria, fechava, né? Eu não me lembro. E numa terceira, e a nossa loja é ao lado de um posto de gasolina, né? E eu tava chegando na loja numa terça-feira, como eu não tava indo para São Paulo, tava ficando mais aqui, tava tudo fechado. Eu trabalhava todos os dias, né? Não aguento ficar em casa. E eu tava entrando, eu tava vendo a loja, aí entrou até um conhecido, um vizinho lá, parou uma Ferrari lá, e entrou do lado de um frentista, cara, numa terça em dobro. Então, a democracia do produto pizza, naquele dia, e qualquer dia, o cara da Ferrari ali, né? Não é por causa da Ferrari, não é nada demais, mas para ele queria provar uma pizza de uma pizzaria nova que acabou de abrir. E o frentista estava comprando a pizza para dividir com a galera do posto ali que é conectado com a gente. Então, você mostra a democracia do produto pizza, né? Então, era naquele dia, mas, num sábado que eu quero, um sábado legal, assim, às vezes a Pizza Prime, ela tem um preço médio, né? Nossa, não é nada exagerado. Mas, assim, num sábado que eu quero comer um produto mais legal, vou pedir da Pizza Prime. Então, a gente fala que é um momento de aquisição de usuário. É o CAC, é um CAC ganhando dinheiro. Porque ali, um dia, vou dar um exemplo, tá? Se eu tenho um ponto de equilíbrio médio numa franquia da Prime, sei lá, de 90 a 100 mil reais. Então, o nosso ponto de break-even é 90 a 100 mil. Se eu vender menos que 3 mil reais, estou tomando prejuízo naquele dia, certo? Então, é um CAC e ainda com um pouquinho de margem, porque eu vendo muito mais. Se eu diluísse o meu deal, eu ia tomar prejuízo. Se eu vender menos de 3.500 reais. Então, normalmente a gente dobrou, triplicou a venda nesse dia, absorvendo, né, trazendo mais usuários, mostrando uma democracia de Prime, porque se você pegar numa cidade de interior, a Pizza Prime vai de A a C. Isso, para mim, é o que tem mais diferencial na nossa franquia. Eu não quero vender pizza para classe A. Classe A tá sempre de dieta, eu brinco com isso. Não é o público que a gente quer. Tem motorista, tem cozinheiro em casa, eu brinco, né?
não que tá sempre de dieta, mas, cara, classe A consome pouco. Classe B, pô, trabalho pra caramba, jovens casais. Chego à noite, não tenho tempo, eu vou pedir uma pizza. No dia dos namorados, o BC também, o dia que mais vende é o dia dos namorados pra gente. Cara, que legal. Natal, Ano Novo, porque assim, todo mundo sai, mas quem não quer sair, quem não pode sair? Não, Natal, Ano Novo, você passa o dia inteiro cozinhando, né? Pô, chega nos dias assim, entre o... É o dia 25, você não quer... É um dia que vende, porque você come a ceia no 24. Você não quer Normalmente ficar você na come cozinha. a sobra no 25. Pô, a noite é um dia que você vende o que você dá conta de entregar. Dia 1º do ano é o dia que você... Dia 1, né? No Natal todas as lojas abrem. No dia 25 é obrigatório, 24 não. Mas tem gente que abre e vende pizza, tá? Então... É inacreditável. Dia 1º você vende o que você dá conta. Porque tudo são dias difíceis de achar alguma coisa ou outra. Precisaria ser garantido. Exato. E aí ele, pô, já não quero cozinhar, vou pedir. Então, assim, a gente tem que estruturar um dia como esse. Você tem o cardápio super reduzido, você não faz meia-meia, não faz borda recheada, tem toda uma história, né? Então, eu falo muito em democracia. Eu acho que o nosso projeto ele tem sucesso porque ele tem muita democracia. Ele flutua vários públicos, ele não depende de um público só. Porque você tem que vender bem todos os dias. Então, a nossa missão é vender bem todos os dias. Segunda, terça, quarta e quinta. E não só sexta, sábado e domingo, né? Acho que tem muita gente assistindo pensando assim, pô, como é que esse cara aprendeu tudo isso? Assim, você que escolheu a pizza te escolheu. Conta um pouquinho da sua trajetória. Porque assim, você tem uma veia de empreendedor e hoje, avançando nas parcerias, em tudo que você tem desenvolvido, até tá em podcast, tem a ver com isso também, tá? Você criar um relacionamento próximo com as pessoas por você, o papel que você representa, né? Mas como é que foi esse início? Onde você aprendeu? Você fez um curso? Ou, sei lá, a vida que te ensinou tudo isso? A minha história com o empreendedorismo, ela veio do nada. Eu acho que assim, no fundo, eu acho que quando eu era jovem, eu morava numa cidade do interior de São Paulo, de 30 mil habitantes, chamada Oswaldo Cruz, e eu vim para São Paulo, né? Eu fui estudar em São Paulo, mas lá eu já me olhava ali com meu pai, com meu avô, já olhava, eles tinham empresa e tal. Acho que já veio um pouquinho do Gabriel, mas eu cheguei em São Paulo, fui estudar, falei, não vou fazer estágio, não, ganha muito pouco, né? E eu falei, queria trabalhar. E o meu tio, que eu morava com ele no começo, morei os primeiros 6 meses em São Paulo, ele trabalhava nesse segmento, ele fornecia, meu padrinho, inclusive, ele fornecia insumos para pizzaria. Naquela época não tinha distribuidora, não tinha e-mail, não tinha nada, né? Então, aquele cara que passava e vendia o palmito, vendia o champignon, vendia alguns insumos para pizzaria. Ele falou, por que você não vê uma pizzaria? Eu falei, cara, pizzaria? A gente não sabia nem o que era, né? Tinha uma noção do interior, o que era de pizza. Eu falei, tá bom, vamos lá ver. E aí eu gostei. Eu acho que eu tive a minha primeira... Essa história eu conto também em todas acho que nas 1000 entrevistas que eu fiz, eu conto. Eu acho que foi minha primeira desilusão no mundo dos negócios. Foi essa primeira pizzaria que nós íamos comprar. Porque meu tio arrumou uma pizzaria de um amigo dele, lá próximo, lá no Jardins, em São Paulo, de 20 metros quadrados. E aí meu pai, não, você toca? Eu falei, toco. E meu pai morava no interior, meus irmãos, minha família, minha mãe, tudo. Eu falei, dou um jeito, eu toco. Ele falou, você toca? Eu falei, toco. Aí ele veio para São Paulo com o negócio fechado, né? Aí nós fomos lá, nós chegamos lá para assinar dentro da pizzaria. Estava o marido e mulher, que eram donos da pizzaria. Estava o contador, que era meio que... Todo contador fazia contrato, era uma estrutura muito pequena, né? O meu tio, aí, na hora de assinar, a mulher do cara falou, não vou assinar. Nossa. E não assinou, ele falou, eu não vou assinar. Aí ele falou, dá licença, eu também não estou entendendo. Ela veio aqui para assinar, como é que não vai assinar? E não assinou. Aí nós saímos, aí, enfim, problema... Uma coisa pessoal deles ali, que não veio o caso. Tinha um problema dele, ela deixou na última hora ali pra revelar, pra dar o troco, né? Não, pra dar o troco, né? Nossa, enfim. Aí eu falei, guardou naquele momento. Eu falei, caraca, acho que eu vou virar funcionário mesmo, que acho que esse negócio não é pra mim, não. Enfim, mas o meu pai falou, não, vamos procurar outra. E não assinou, não, juro. Eu falei, caraca, será que o mundo dos negócios é tão assim, né? E eu acho que é uma coisa de Deus também, porque ele colocou um cara da outra pizzaria que a gente comprou na minha vida que me ensinou demais, assim, um cara Costa. E aí era na aclimação, eu não lembro se era jornalzinho, naquela época era jornal amarelinho,
ou Folha de São Paulo, os classificados eram. Nós achamos e aí conversamos com ele. Era próximo onde eu fui morar, que foi na Aclimação em São Paulo. E acho que foi um cara que me ajudou demais, assim, ele entendia muito. Olha, pra você ver como é uma relação, né? Nós não tínhamos imóvel em São Paulo e naquela época, para ser fiador, né? De um prédio que a gente alugou por mais de 20 anos. A gente mudou essa primeira loja só para um prédio maior, né? Eu não queria mudar, mas a gente precisava, por ser a primeira loja, na Aclimação mesmo, tá numa esquina, um lugar mais legal. E ele ficou fiador nosso por 7 anos. Sem conhecer. Depois eu comprei uma outra pizzaria dele na Moca, ele era de comprar, fazia, aumentava e vendia. Nós ficamos amigos, assim, enfim, ele me ensinou demais, me levava no SEAS, porque naquela época era super desafiador, né? Você não tinha... Hoje você manda e-mail, cotação vem por e-mail, Cozinha Central que te entrega, todo mundo quer vender para você. Naquela época tinha que comprar verdura no Ceasa, tinha que ir no Açaí, o Açaí que hoje é uma potência, o Açaí tinha uma loja, isso em 2001, 2002. O Açaí tinha uma loja na zona leste de São Paulo, na Avenida Rio das Pedras. Então você saía tipo uns 20 quilômetros para ir no Açaí. E hoje o Açaí tem 400 lojas, né? Ele tinha só essa primeira loja, não era do grupo GPA, nada, não tinha nada do que é isso. Então nós tínhamos que sair para poder comprar produto, porque não tinha, né? Nem a indústria que hoje nos entrega, uma BRF da vida, que é um super parceiro, não entregava. E acabou dando certo, aprendi muito com ele, enfim, aí só para resumir um pouco. Aí depois, 2 anos depois, vamos surgir uma na Vila Mariana, que é um bairro vizinho, vamos dar uma entrada e vamos trabalhar. Depois o meu irmão, o Thiago, advogado, ele veio para São Paulo, se formou, veio trabalhar como advogado, mas trabalhava à noite, compramos uma terceira, aquilo aí, vai dando entrada e vamos fazendo funcionar entre os meus irmãos. O meu irmão veio, depois meu pai acabou vindo para cá, eu não me lembro direito, mas porque a minha irmã veio estudar em São Paulo também, nós somos em 4, né? E aí todo mundo acabava ajudando, né? E aí, depois eu montei com um amigo, que é meu sócio até hoje também. Isso iam somando as lojas aí, né? Você ainda não tinha vendido nenhuma. A primeira não, marca, né? Era tudo, cara, era uma bagunça, porque tipo, na Vila Mariana, na Aclimação era a Traviata, aí eu comprei a Piacere na Vila Mariana, a Moca era Nostra... Como é que era o nome? Nostra Família, que eu comprei desse mesmo Costa. Aí a gente comprou uma outra na Vila Mariana, então assim, imagina que eu tinha... aí eu abri a primeira do zero, foi a Dona Leopolda na Vila Leopoldina, em São Paulo. Eu tenho até hoje essa loja. Mas com essa mesma marca ou virou Pizza Prime? Não, aí tudo virou Prime. Tá. Aí, para resumir, em 2010 para 2011, eu quis registrar a marca La Traviata. Acho que foi uma coisa de Deus também. Já tinha um restaurante em Belém do Pará com essa marca registrada. Eu acho que foi quando eu criei a Pizza Prime. Eu considero que Pizza Prime é o nome... Foi inspirado em Bradesco Prime, né? Então já queria um negócio diferente, então eu olhava o Bradesco Prime. Foi. E aí eu acho que é uma marca muito mais fácil, muito mais forte. Se a gente for para qualquer lugar do mundo, Prime é Prime. Então acho que nos ajudou. Aí eu comecei a migração dessas lojas antigas e montar lojas com amigos também. Por coincidência, a primeira loja da Pizza Prime eu montei em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Com um amigo meu do interior, de Oswaldo Cruz também, que tem uma outra empresa... que inclusive hoje ele trouxe a sede da empresa para Indaiatuba também, chama Sorri Fácil. Ele tem mais de 120 clínicas odontológicas. E essa primeira unidade já começava a vender filé a 4 queijos ou não? Lá começou, né? Senão não dava para Senão não pode abrir no coração aos 4 queijos, aí começou. Então a gente começou a entender o mercado de fora, começou a se adaptar realmente... a entender esse cardápio regional, né? Então, eu comecei lá, depois comecei a abrir com amigos como Pizza Prime, comecei a abrir em São Paulo com Pizza Prime, a primeira foi a loja da Bela Vista, primeira Pizza Prime que não foi migrada, né? E continuei a transição, porque imagina, na Vila Mariana eu tinha 2 lojas. Então, eu juntei 2 em uma, né? Porque eu não precisava mais ter 2, e mudei para Pizza Prime. Então, ficou uns 3 anos nessa transição. Eu tinha muito medo de mudar, né? Essas lojas antigas que nos sustentavam até então, né? Não era franquia, nada. Eu ligava todo mundo, né? Então, eu tinha uns sócios no Sul. Aí comecei a abrir em Curitiba. Não me lembro. Aí Minas, tudo com Pizza Prime. Terminei essa migração para 2014 e 2015. A primeira que eu montei em São Paulo com os meus irmãos foi a da Bela Vista, que hoje é a loja que mais fatura nossa no Brasil, de delivery. Foi aí que eu entrei no Forno Esteira. Então até 2015 eu terminei, né,
essa migração das lojas antigas para a Pizza Prime e continuei abrindo. Comecei a olhar para o projeto de franquia em 2015, mas eu não tinha pressa. Eu fiz o projeto de franquia Coffee em 2015 e eu fui só em 2019 para a feira de franquias. Eu nunca tive pressa. Eu ia perguntar isso. Teus irmãos estão na sociedade contigo ainda? Então tem várias lojas. Então a Mariane tem 4, 5, 6 lojas, o Thiago tem 4, 5, 6 lojas, o João, que é o mais novo, tem 4, 5 lojas. Quantas lojas vocês têm hoje no Brasil todo? Hoje, próximo de 80 lojas físicas e com as lojas, nós temos uma segunda marca dentro do iFood, que se chama Meta Pizza. Ah, de vocês também. Quer dizer, no fim, todas as pizzas que eu consumo são do Gabriel. Eu não posso contar isso, né? Até tem uma vizinha me encontrou na academia e falou, cara, eu preciso te contar, provei uma pizza, é bom você ficar esperto com ela, porque produto bom chegou em 20 minutos. Falei, cara, qual que... Uma vizinha Você já tava já esperando. Meta Pizza. Não sabia, não juro. Falou, Meta Pizza, não sei onde é que é. Aí eu vi no iFood lá, tava rápida, super restaurante. Falei, que legal. Você monta dentro da Prime essa pizza? Não pode falar. Pode, não. Hoje essa marca, nós temos algumas lojas Express, que são lojas de Dark, né? Então nós temos a Pizza Prime Express, que são lojas Dark Kitchens, então ela não tem ponto físico. E hoje a Meta Pizza, ela tá somente dentro das pizzas Prime, né? Então, dentro da mesma cozinha eu tenho esse produto. Ela é um cardápio reduzido, ela não tem borda recheada, ela é muito mais simples, né, de operar. E por enquanto sim, mas agora no segundo semestre a gente fez um rebranding da marca e ficou incrível, assim. É um produto que a grande estrela não é a pizza e sim os toppings, os molhos, então não tem borda recheada. Vocês vão ver uma caixa maluca, né? Que legal. Que é uma caixa que vai ter os potinhos de molho. Então, a gente já manda hoje, se você pedir o Meta, vem um chocolatinho lá. Não, nunca pedi do Meta. A hora que vocês pedirem, agora eu vou ter que jantar pizza hoje. Mas o produto é o mesmo, muito parecido, né? Mas ele tem os potinhos de molho. Então, imagina que normalmente o pessoal tira a borda. Uhum. Então, em vez de tirar a borda, a gente manda o potinho de chocolate ou de creme de leite ninho para você molhar, vira sobremesa. Aprendi no Rio Grande do Sul isso também. Porque lá o pessoal pedia pizza de coração aos 4 queijos com borda de Nutella. Caramba. Aí eu falei, caraca. Porque aproveita a borda e come depois. Vira uma bagunça. Aí comecei a fazer uma pesquisa. Falei, pra que serve isso? Aí você começa a entender. Falou, que você come um docinho, dá vontade de um salgado? Você come um salgado, dá por R$12, R$15, ele comia um docinho e não jogava a borda fora. Só que fazer borda pra gente, pensando em operação ela é super complexa, então a gente está olhando isso. Então nós temos a segunda marca, hoje ela está dentro das Pizzas Prime, mas vai ser uma segunda marca da nossa holding de franquias, mas ela é uma marca feita somente para o ambiente virtual, né? Então ela não deve ter lojas físicas. Tá. Ela pode estar dentro de um restaurante por quilo, que à noite não tem movimento, então vai ter uma marca legal, tem lojas nossas hoje da Meta vendendo 100 mil, 150 mil reais por mês, somente no ambiente virtual. Que é o custo reduzido, tudo. Tá diluindo o custo. Então, sei lá, uma que mais vende deve vender uns 140, 150 mil. Que é fantástico, assim, é um produto fantástico, né, de ter dentro, né. Então, a ideia de nós temos, ela pode estar dentro da Prime, mas não é obrigatório. Talvez a gente trabalhe ela em paralelo, mas aí depende muito de processos de produção. Então, a ideia é que a cozinha central forneça... Vamos supor que você tem um restaurante japonês e aí você vai pôr um forno, o resto da estrutura você compartilha, só que aí para não te dar trabalho, eu tenho que te mandar a massa e todos os insumos para ter o mínimo de operação possível, né? Então, a ideia é isso, né? Trazer a cozinha central fornece os insumos e todos os processos e seja uma coisa super simplificada, né? Dessas lojas, então, das franquias entre franqueados e lojas próprias, quantas são a percentual aí? 1/3 ainda são de lojas do meu grupo de parceiros. 1/3. 2/3 então já são de franqueados. Um pouco mais, de 40%, vai. 40% ainda está dentro da nossa estrutura, por volta de 30 lojas. E a loja de Salto, vizinho, é franqueado? Não, nossa. É sua? 011, 019, praticamente todos. 019 é a região da Campinas, Jundiaí, Valinhos aqui, Tatuí, Salto, Itu e Sorocaba são franqueados. São Paulo, nós temos 80% das lojas. Ainda são dessas lojas que eu considero próprias, né, que são ligadas a mim. Essas lojas mais antigas,
E a gente até nem foi para a BF esse ano, que foi semana passada, inclusive, porque nós não temos mais áreas ali. Praticamente todas as áreas de São Paulo, pensando em delivery, já estão cobertas ou com esses mesmos sócios. Para nós, acho que a nossa missão é ter menos franqueados. E hoje a média de franqueados é 2,5. Duas lojas e meio para o franqueado. Então, nós temos poucos que só têm uma loja. Mesmo esses franqueados novos, já temos com 3, com 2 lojas, temos vários desses, né? Então, a gente nem foi para lá. O ano que vem a gente vai, né? Porque esse projeto para quiosque, container, praça de alimentação, aí não tem delivery. Então, aí a gente já tem mais tem mais 80 áreas novas em São Paulo, né? Então, a gente não foi. A gente está validando esse modelo novo, que é um modelo que a gente entende para chegar em 2 anos nessas 200 pontos físicos, né? Porque hoje nós temos 80 lojas físicas, mais 150 lojas juntando com as online, contando com a Meta Pizza e as Express. Mas a nossa visão é para ter 200 lojas físicas em 2 anos, mas obviamente não há um chute, né? Então a gente fala com muita tranquilidade esse número porque você tem esse modelo quiosque que, né? Ele já conta como uma física? Esse modelo quiosque, por exemplo, que está no outlet? Já conta. Não, aí conta porque é PDV, né? Aí a gente conta como PDV. Então a gente já sabe que com os nossos próprios franqueados, nós temos umas 20 e poucas já apalavradas, né? Tem um projeto em alguns lugares que a gente escalona rápido, né? Então a gente tem uma certa segurança em falar esse número de PDV justamente porque tem esses outros modelos, né? Então tem algumas negociações em aeroportos, aí que é mais de uma loja, resorts, parques, tipo um Vila Lobos em São Paulo, que nos interessa bastante. E nós já temos um projeto do Rio que é um master franqueado, um multifranqueado, então são 15 lojas que tem que abrir em 2 anos. Então a gente já tem uma boa base pronta disso, não está dependendo somente de vender, né? Então a ideia é de ter os PDVs, 200 PDVs e mais ou menos 300 lojas no ambiente virtual pensando em delivery, né? Uma pergunta, posso fazer, só para não esquecer. Você tem uma agência de publicidade que trabalha para você fazendo essas caixas malucas? E tudo? Tenho. Hoje nós temos uma... Eu não vou dizer que é uma house, nós temos a estrutura de marketing da Pizza Prime, mas nós temos um projeto olhando muito para o digital, que a gente chama de Prime Lab, modelo marketing. Eles não são... Como é que eu vou dizer? A Prime Lab só trabalha para a Pizza Prime, então hoje praticamente todas as lojas pensando em digital são atendidas pela Prime Lab, né? Pelo Arteiro, que é uma agência parceira. Eles não são exclusivos, mas são dedicados à Pizza Prime, né? E as caixas é o nosso marketing junto com eles, né? Então a gente vai criando as ações, obviamente tem ações que envolvem os parceiros, mas tem ações que não envolvem. Por exemplo, nós tivemos a caixa na Copa. Era uma caixa de realidade aumentada, que você fazia um campeonato, você colocava o Instagram ali e ficava fazendo embaixadinha, era em realidade aumentada, que é muito legal. Podia queimar caloria, né, também. Mais ou menos, né? Pelo menos virtualmente acho que você tá ali, né? E assim, você vende patrocínio até ali. O iFood e a Sadia eram patrocinadores do campo de futebol de realidade. Então, você vê, tem oportunidade para tudo. Então, a gente cria isso. Tem caixa de tudo quanto é... tem caixa das datas comemorativas de Natal, assim, não são todas com parceiros. Então, a gente... tudo tem a ver com o nosso planejamento, né? Então... Agora, o mês de julho é um mês super importante para nós, que a gente se dedica muito antes para ele. Então, a gente vai ter uma campanha com influenciadores. Essa não posso falar, senão o marketing me mata. Mas é uma ação que envolve influenciadores grandes, até possivelmente influenciadores de parceiros também. E a gente vai fazer uma ação, vai dar umas paradas de anos de pizza grátis, umas coisas... Legal. Que a gente deve gravar na Paulista, e aí é o máximo que eu posso falar. Que legal. Deixa eu continuar na franquia, só mais uma pergunta. Não sei se pode, se alguém quiser abrir uma franquia, tem um valor que você estipula, já tem algo assim que é acessível, isso é com base em contrato? Não tem, porque hoje nós temos nós temos alguns modelos, né? Mas hoje a gente parte o Smart Delivery. O que é o Smart Delivery? É a loja como eu comecei minha vida. É uma loja delivery, takeaway, retirada, né? Então... É uma loja em torno de R$180 mil, mais capital de giro. Uma loja delivery. É como... Que eu acho que é o nosso grande direcionamento hoje. Como nós, só complementando, 2019 nós fomos para a Feira BF. E ali a gente estava num modelo meio que...
a gente chama de express, então ela tinha 20, 30, até 50 lugares, né? Eu tenho algumas lojas com restaurante grandes, mais antigas, eu tenho algumas lojas só delivery, e tem essas lojas, foi a maioria do que nós abrimos das franquias de 2020 até 2022. Então nós entramos em 2019, eu tinha 26 lojas nesse modelo societário. Eu virei franqueador primeiro para ajustar minhas relações pessoais com os meus sócios, acho que esse foi o primeiro objetivo, porque não dava mais para ser o Gabriel, não dava mais para ser... Chegou um momento assim, cara, eu cheguei a ter 20 e poucos sócios, então não é fácil. Todo mundo me pergunta, como é que você conseguiu isso? Eu tive ótimos sócios, tenho até hoje. Tive alguns que não deu certo por erro meu, por erro do sócio também. Modelo de sociedade, essa tua expansão, então. Até 2019 era. Então eu era sócio de todo mundo, meus irmãos, alguns amigos. Eu tenho loja em Macapá e Belém, que eram amigos que tem outros negócios lá. Lojas em Minas, lojas em Curitiba, lojas em Santa Catarina, lojas no Rio Grande do Sul. Então eu trouxe para organizar. Então todas as lojas mesmo consideradas do meu grupo de sócios, todas elas estão sob contrato de franquia. Todas elas pagam ROIs, todas elas fazem igualzinho e estão dentro das mesmas regras das franquias, dos franqueados que não estão ligados ao Gabriel, né? Então a nossa missão era dobrar de tamanho de 2020 para 2022, a gente alcançou isso, então a gente saiu de 26 para 52, 54 lojas. Em 2023, com pós-pandemia, é o momento de reestruturar e entender, porque primeiro a reestruturação por ter dobrado de tamanho. Segundo, porque acabou a pandemia, aquela loucura, né? Não era para vir todo aquele movimento. Aquilo ali foi maquiado, é óbvio. Como o iFood alcançou a estimativa deles de venda de 2025 em 2022. Aquilo não existia. A pandemia, a gente era especialista em delivery, então a gente cresceu demais. Nossa missão ali era entregar, não era vender. A gente vendia, a gente entregava o que dava conta. Porque tinha as próprias limitações de insumos, de tudo, né? E aí no final de 22, os restaurantes começaram a abrir, então já veio uma inflação gigantesca. Inflação gigantesca, imagina, um quilo de mussarela que em 2020 era R$15, estava 45 em 22. Como é que se administra isso? Sem repassar, né? Ou repassando. Não dá para repassar tudo isso. Nós também estávamos com um movimento muito forte, mas que ele deu uma acalmada. Pô, os restaurantes mereçam, os shoppings, né, começaram a reabrir. Então a gente reestruturou. Dei alguns passos para trás, entendemos qual era o modelo de franqueado. Então a gente ficou 2023 até 2024 reestruturando realmente o negócio. E aí você me perguntou do modelo. Então o nosso modelo principal era aquele, em torno de 300, 400 mil reais de investimento, até 500. Eu, Gabriel, entendi e falei, cara, a gente tem um investimento mais alto para a gente vender 90% delivery. Então acho que a gente precisa olhar para o que nos trouxe até aqui. Então isso é uma reflexão que nós fizemos. Então hoje o modelo que nós mais expandimos é um modelo só delivery, gasta em torno de 200, 250 mil reais, né? Faz uma estrutura enxuta. Você não precisa ter, a gente fazia uma estrutura para vender 300 mil, 400 mil, não precisa fazer isso. Eu vou fazer uma estrutura para vender 150, você já está ganhando dinheirinho, você compra mais um forno, compra mais uma geladeira, faz uma estrutura melhor. Então você tem muito um salão. Então a gente expande a grande maioria das lojas nesse modelo Smart, mas tem os outros, a gente abriu alguns dos outros modelos e alguns lugares estratégicos também nós temos que abrir esse modelo um pouco mais, com maior visibilidade, né? Mas tem de 200 a 180 até 800 mil reais. E royalties tem um percentual? Padrão 5%, mais um de 5%. E 1% de fundo de propaganda. Quero saber, exatamente, aqui é o momento, agora de entender a compensação por trás. Então, quer dizer, se eu entrar... qual é o potencial que alguém tem de margem no final das contas, trabalhando numa loja dessa, conseguindo o faturamento médio que você tem? Hoje o faturamento médio das nossas lojas está em 210, 212 mil reais. 212. O nosso faturamento médio está nisso. Cara, vou ser bem realista para você, não vou aqui... Você tem loja que te dá 15%, 18%? Dá. Mas hoje, se a gente buscar um resultado final, pagando imposto, fazendo tudo bonitinho, de 10%, de 12%, até 14%, eu acho um resultado incrível. Não adianta você falar que 20%, esquece. Eu não acredito. Eu não consigo fazer nem nas nossas lojas sendo como média. Óbvio, você tem umas lojas, você pega uma loja de 50 metros quadrados com um aluguel de 4 mil reais, como a gente tem essas lojas antigas que vendem 600 mil reais, é diferente. Mas não é a realidade.
Eu falo, para entrar na Prime, a gente faz umas entrevistas e põe medo na galera mesmo, porque eu falo tudo que é de ruim, porque você tem que estar disposto, não é fácil. Você tem que trabalhar de sábado, domingo, final de semana. Por mais que nós temos estrutura, nós temos cozinha central, 40, 50 pessoas para dar suporte, agência interna, um time de gestão de canais. Você tem uma estrutura, mas não adianta falar que não tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E não é fácil, não. Óbvio, você pega... eu quero montar mais lojas. Tem que se preparar para uma estrutura, né? Mas hoje a gente olha muito para a gestão do negócio. A gente está olhando para... A gente olha para a gestão, a gente olha para a estratégia. Hoje, para você ganhar mais, para você ter um resultado melhor, você tem que ser um bom gestor. E o nosso grande desafio hoje como franqueador, eu acho que eu falo em muitos lugares que eu vou, é transformar o comerciante num gestor. Então eu vejo que é um dos grandes desafios que a gente olha para o mercado de alimentação, acho que todos os mercados. Eu falo com os meus amigos franqueadores de outras marcas, até mais maduras, né? Nós temos 5 anos só como franqueadores. É o grande desafio de todo mundo. Hoje não dá mais para ganhar dinheiro só na força de trabalho. Até 2019, 2020, falando para os empreendedores, eu falo com muita gente, cara, você fazia uma boa gestão financeira ali, você estava dentro da loja, você olhava lá no finalzinho, você tinha seus 15% de margem, 18% de margem. Hoje mudou demais isso, né? Então, se nós não formos uns gestores, olharmos os indicadores, você tem que estar dentro da loja, você tem que economizar no CMV, você tem que olhar para o desperdício, tem que olhar. Nós, como franqueadores, acho que um dos desafios também é olhar para a estratégia. Como é que eu faço para vender mais na tarifa balcão? O exemplo do Booking da vida. Eu preciso olhar para isso. Quando eu falo que eu preciso crescer a marca, é por isso. Eu não vou ser hipócrita e falar, se eu pudesse vender uma pizza de mussarela R$150, eu venderia. Mas vocês vão me falar que é muito caro. Se eu pudesse vender como algumas marcas que eu conheço vendem, seria o maior prazer da minha vida. Se tivesse gente disposta a pagar. Então, quando a gente olha para branding, olhando para tudo que a gente está fazendo, todo o trabalho que a gente faz, e por que eu falo que o trabalho está apenas começando? Já é a maior rede brasileira de pizzarias? Está abaixo das 2 internacionais em número de lojas. Mas para nós, eu não estou satisfeito, porque para o sonho onde a gente quer chegar, para mim eu estou a 10% do que eu vejo de potencial nos próximos 5 anos. Então quem fizer um trabalho direito dentro do nosso mercado, pode chegar em 300, 400, 500, 600 lojas. Espero que seja a gente está na frente aí, um pouquinho na frente aí. Espero que seja a gente, então a gente se estrutura muito para isso. Então quando eu falo que nós vamos sair de uma cozinha central que atenderia até 120 lojas, 120 lojas para um projeto de 2.000 metros quadrados de uma... É meio ser maluco investir nesse momento, mas faz parte. Se quiser chegar lá, precisa disso. Eu falei, eu vou tirar toda a documentação nesse lugar que vai me atender para entregar a nível Brasil. Até 100 lojas, 120 lojas, sendo que o meu sonho em 2 anos são 200 lojas. Então foi aí que surgiu a ideia. Uma produção... quer ser grande, quer prosperidade, tem que buscar prosperidade. Então eu acredito, se eu acredito no meu negócio, é o momento correto? Não, juro, caríssimo, dinheiro caro, graças a Deus a gente se estruturou, está num momento interessante, talvez não precisa muito de capital externo, apesar que uma fábrica dessa, uma cozinha central dessa, é um investimento alto. Então você pega uma máquina que dá para você montar. Eu não estava acostumado com isso, né? Então pega uma máquina que é o custo de 3, 4, 5, 6 pizzarias. Uma máquina. É assustador isso pra gente, mas faz parte. Hoje, quando a gente fala de gente, né? Que eu acho que é um dos objetivos do podcast, se eu não levar os processos, eu não cresço. Por que não tem nenhuma marca de pizzaria? Essa migração para o gestor e agora aqui dentro. A gente está falando muito em capacitar o cara, trazer ferramenta para ajudar o nosso franqueado, trazer ferramenta para a gente depender menos de pessoas, né? Acho que a gente fez um papo antes ali, um dia eu falei um termo que o meu RH me corrigiu com razão, né? Fala, é trocar os processos por pessoas. Falou, não, isso não é legal de falar. Então, usar os processos para depender menos de pessoas, né? Então, acho que por isso da cozinha central. Eu não acredito no negócio de pizzaria. Eu estava até falando antes. Por que não tem nenhuma rede? Você tem mais, só na BF, acho que são mais de 50 redes de hamburguerias com mais de 80... Não, mais de 80 redes de hamburguerias com mais de 50 lojas. Sabe quantas de pizzaria tem? Nenhuma fora a gente, só a gente.
Caramba. Pois é, o que eu ia perguntar era isso, assim, porque eu não consigo pensar em mais ninguém. Eu penso assim, em pizzarias que eu conheço que tem uma, tem outra, mas uma rede, assim, nacional, eu não consigo... Fora as... Domino's Hut você tem, né? Isso. Enfim, mas tem um desafio muito grande no Brasil, você vê. É difícil escalar, sair dos grandes centros. Você vê que eles deram uma retraída. E você vê até a questão de customização dos sabores e tudo, né? Porque eles têm uma limitação maior, né? E vocês, o paladar brasileiro, é tudo mais adaptável, né? Então, eu falo e, assim, eles são grandes cases, mas sabe o que eles não têm? LTV. Tem um cliente fiel que compra. O cliente da Pizza Prime, ele compra toda semana na Pizza Prime, da frente, do lado, na pizzaria local, na pizzaria de bairro. Eles não têm o produto, normalmente tem pouca... E na minha visão, tá? Eu vejo pouca recorrência. Eu não conheço o cliente fiel. Pô, eu compro das internacionais toda semana. Eu gosto. No aeroporto, comer uma pizza Panda Hut. É maravilhoso, eu adoro. Mas é uma vez por ano. Esses dias eu viajei, eu comi uma fatia. Mas quando você fala em recorrência, é um grande desafio. Mas o nosso negócio, por que não tem? E não tem nada de soberba, porque é difícil, é muito artesanal, é muito manual, né? Então, quando eu criei a Pizza Prime lá atrás, eu queria aquele negócio todo gourmet, aquelas pizzas cheias de finalização, cheias de alcachofra com presunto parma, com aspargo. E é umas pessoas que falou, cara, você quer ser gourmet ou você quer escalar? Eu falei, quero escalar, então você vai ter que tirar o gourmet de dentro do teu negócio. Então hoje a gente busca ter um negócio eficiente, sem gourmetização. Então quando eu crio um produto, primeira coisa que eu olho, eu consigo operacionalizar o mais rápido possível? Consigo, senão eu não crio ele. Tem produtos maravilhosos de fazer, tipo, nós criamos duas pizzas com camarão, um produto que eu queria ter. Eu tinha de camarão no passado, eu tirei porque não tinha padrão. Quando nós fizemos um fornecedor a nível Brasil, que entrega no mesmo padrão, e praticamente pronto, eu tiro do saco de 5 quilos, 2 quilos, eu não me lembro, porciono e jogo na pizza daquela forma. Eu não tenho que fazer mais nada. Então eu pego lá os queijos, camarão gratinado, se eu não me engano. Vai tipo mussarela, cream cheese ali, parmesão e o camarão, acabou. É super simples de fazer, mais rápido que montar uma pizza de portuguesa. Então lá atrás eu tive que entender isso. Ou gourmetizo ou cresce. Não falo o dom do Alex Atala, eu adoro. Quantos ele consegue ter? Então é uma coisa que a gente olhou, aprendi lá atrás e é o que a gente segue até hoje. Então tem algumas coisas, então eu falo que era muito difícil, então depende muito da mão do ser humano. E aí quando você depende da mão, você não consegue ter padrão. Então hoje o pulmão, eu falo que o coração da Pizza Prime é a franqueadora. O pulmão é a cozinha central, e sem a cozinha central... Vai chegar em 100, 120, 130, aí vai e volta. Mas para chegar lá na frente, se não tiver isso, porque aí você depende menos de pessoas. Hoje nós temos os jovens, os operadores de cozinha. Então, hoje um jovem de 18 anos, ele chega lá, em 2, 3 dias, ele já monta uma pizza. É só abrir saquinho. Quanto tempo ele fica? Porque tem isso também, você prepara rápido e porque tem... Mas você tem processo bom também, a rotatividade não assusta, né? Você prepara em 3 dias, você colocou o cara pra... Então, mas você vai ter o turnover, não adianta. Eu falo que hoje não adianta você falar, meu desafio é gente. Não, gente você já aceita, que é um desafio que você esquece, cara. Já aceita isso. Tá no pacote. Já tá no pacote. Hoje esses caras que trabalham pra gente, tem um dos maiores orgulhos que eu tenho é ter um pizzaiolo e um motoboy que estão desde o primeiro dia, desde 2001 com a gente, na aclimação. Esse cara é um dos orgulhos que eu tenho. Tem de 22, 21, 20, 19, 18. Aí chega no momento que você não tem mais os de 10. Você tem os de 18, 15, 14, 13, 12, 10. Aí você chega na mudança de geração. Até 8 anos eu ainda tenho. Depois de 8 anos você já não tem mais, porque mudou a geração. Nós perdemos muita mão de obra, como eu já citei antes para vocês, para virar iFood, motoboy do iFood, para fazer Uber, para ser freelancer, para fazer outra coisa, né? Então, essa mão de obra não quer mais isso. É o que eu vejo um pouco hoje, né? Então, por isso que eu falo, se nós tivermos esses processos bem definidos, cozinha central, olhar para treinamento, que é uma área que a gente vai investir muito, e treinamento... vou falar essa faculdade, universidade Pizza Prime de EAD tem que ter, mas tem que ser simples. Ele tem que chegar em 2 dias, ele já vira um pizzaiolo, ele abre uma massa. Hoje nós temos forno esteira, temos cada vez mais máquinas. Como negócio, eu acho que a gente flutua um pouco nas pizzas mais gourmets,
Mas eu tenho umas pizzinhas mais gourmets, mas hoje elas são 15% do cardápio. Ela é gourmet, mas ela tem que ser fácil de finalizar, ela tem que ser fácil de montar, ela tem que ser replicável. Então a gente olha para tudo isso. Como é que mão de obra não tem, desculpa, não é falando. Eu queria que a gente tem algumas, olhando para recursos humanos, algumas formas de tentar manter por mais tempo, mas vai dizer que é o sonho trabalhar numa pizzaria num calor danado, sábado, domingo, o dia que mais vende, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, tem que ser realista. Sim. Então tem que trazer solução para o franqueado. Então, pode falar. Nessa linha, vocês têm algo pensando numa trilha de carreira, algo assim? Eu sei que tem essas dificuldades todas de turnover e também com o próprio perfil da mão de obra. Acho que vamos entrando também agora nos aspectos de remuneração, né? Como que você remunera? Porque eu acho que tem pessoas-chave dentro da loja e aí tem as pessoas com mais rotatividade que impactam menos o negócio, mas como que você trabalha também a motivação desse pessoal financeiramente falando? Mas antes, começando pela trilha de carreira, existe uma estrutura assim para quem entra? Então, uma evolução prevista? Sim. Então, na franqueadora, eu vou falar franqueadora, na franqueadora é mais fácil, né? Empresa jovem, empresa com uma cultura forte. Então, na franqueadora eu falo ali, cara, até o nosso gerente de operação, André, fala, eu cresci, sei lá, mudei de cargo 3 vezes dentro de 2 anos, porque é uma empresa jovem que cresce muito, com uma cultura forte, então é muito legal. Então aí a gente consegue fazer mais, uma remuneração variável, crescimento e tá tudo certo. A gente quer puxar essa galera para crescer com a gente. Dentro das lojas, eu acho que porque nós começamos a entender essa nova realidade, eu vou te falar o que eu acredito, tá? E que eu acho que assim, uma loja nossa, uma operação nossa, sei lá, tem 8 pessoas, fora motoboy. O motoboy normalmente está terceirizado, a gente está olhando muito para terceirização, ou sob demanda, ou de nuvem. Hoje, então, nem conto muito. Mas o interno, a gente tem, sei lá, 8, 10 pessoas. Então, nós entendemos que eu preciso ter uma pessoa-chave dentro da cozinha e uma pessoa-chave no atendimento, pensando para essas estruturas menores, né? Delivery, com takeaway, ou com 10, 20 lugares, que são estruturas menores. Então, a hora que a gente olha para isso, essa pessoa precisa ter variável. Essa pessoa precisa ter variável. Mas como é que a gente carrega a base do pessoal também? Então, nós tentamos colocar também para o pessoal de base, para o jovenzinho, não é só subir os 100, 200 reais dele lá. Não, é talvez ter uma forma de manter ele, ou daqui a pouco ele vai ser o líder. Então, é assim, a gente tenta fazer isso da forma, sei lá, então eu vou te dar, para quem estiver entregando, vou dar um exemplo, tá? Então, hoje nós temos esses cartões multibenefícios, que é o iFood Benefício, a Lelo, que você usa para tudo, no mercado, padaria, farmácia, até para pagar conta. Então a gente criou esse cartão multibenefício, dá bônus, tenta que ele participe também. Olha, dependendo da nossa nota de iFood, da nota da consultoria de segurança, né? A gente coloca alguns indicadores simples, não adianta colocar, sei lá, coisas muito complexas para quem está na base. Então, o número de pizza, percentual disso, as notas de iFood, de segurança alimentar, por aí vai. Então, depende um pouquinho, mas a gente coloca indicadores mais simples para eles poderem ganhar mais 100, mais 200, mais 300, mais 400. E para as lideranças, a gente tem um jogo muito claro. Você ganha junto com a gente. Ah, beleza, se eu vou abrir o jogo, tem que abrir, cara. Você não está fazendo nada de errado. Ah, vou esconder quanto eu ganho. Se ele não puder saber, se a liderança não puder saber quanto que a loja está dando de resultado, não tem como... ele não está apto para estar ali. Então, assim, tem muita gente que tem muito medo de contar. Falou que você está fazendo alguma coisa de errado. Dá, beleza, a tua loja, sei lá, dá 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil de lucro no mês. Ele tem que participar do lucro. Então, acho que a nossa visão, a gente está tentando, assim, eu falo assim, não estou falando que a gente faz tudo certo e tem algumas formas diferentes de fazer essa remuneração variável para o time. Mas eu entendo, pelo menos dentro das minhas lojas, que o futuro é com quem a liderança, o jogo é claro. Eu ganhei, você ganha. Não tem mais nenhum indicador que não seja lucro líquido. E quanto vocês separam para dividir nessa porção para o cara que está junto nessa, do lucro? Em que momento? No final, o resultado final, você fala assim, cara, depende. 15, 20, 10... Depende do 10, 5, 2, 20...
Depende Depende. da negociação. Isso pode variar, loja. Varia de acordo com o que o cara entrega, né? Eu acho que, tenho mais de um, por exemplo, dentro da estrutura nossa, da holding, das lojas próprias, que eu tenho um objetivo dentro dessas 200 físicas, eu imagino que nós vamos ter, nos próximos 2 anos, 50, 60, vou chamar de próprias. Muito mais 011, 019, região nossa aqui de Campinas e São Paulo. Então ali depende, deve ter um diretor, eu preciso tratar aquilo como uma empresa, eu não posso mais tratar de uma forma diferente. Então o diretor ganha, todo mundo tem que ganhar, de repente ali eu vou ter que abrir uma parte maior, mas o franqueado ele abre uma parte um pouco menor. Isso que eu ia falar, o franqueado ele escolhe esse percentual, mas vocês recomendam que ele trabalhe com variável em cima do lucro líquido. Sim, com certeza. Por mais que eles tenham uma loja, que ele esteja dentro da loja, que ele seja o gestor da loja, o gerente, porque ele pode, normalmente quando você tem uma loja, você é tudo, né? Mas a gente tem algumas formas que o pessoal de baixo ganha em cima da economia, em cima do controle. Porque, cara, quando você começa a olhar, por isso que a gente fala de ser um gestor, não só ser um comerciante, ele precisa olhar para o custo do gás, ele precisa olhar para o CMV, ele precisa olhar para o curso. Às vezes as pessoas não entendem os custos como um todo. Eu vou fazer... O produto da cozinha central é mais caro? Claro que ele é mais caro. Ele já está processado, ele já está porcionado. Você sabia que, por exemplo, eu fatiar uma calabresa, eu perco quase 5% da calabresa? Teoricamente, você não acha que não perde nada. Uma mussarela eu perco 2,5%. Tem água. Na central. Em qualquer lugar. Tá. Mas na central perde, eu não sabia. Até a hora que você coloca os profissionais, então assim, qual é a visão nossa? Cara, eu preciso colocar quem é bom para cuidar. Então, o menino de 18 anos, ele não é um bom preparador de insumos. Concorda? Ele nem sabe. Se ele cortar a calabresa mais grossa, ela já gasta o dobro se ele não porcionar direito. Se ele cortar um presunto parma, fatiar grosso, já vira bacon. O bacon a gente tem que pré-assar ele. Eu estou dando exemplo de produtos. O bacon nós temos que pré-assar ele. Você pode perder de 15% a 45%, 50% do bacon. Porque ele perde muita gordura, ele tem óleo. Então, assim, se você não fizer direito, você perde. Então, é isso. Então, a nossa visão eu vou trazer todos os processos. A cozinha central já perdeu. Então, o meu CMV é calculado em cima da porção da cozinha central. Está na sua mão, você consegue controlar esse O problema é da fábrica. Se ela calculou errado, é um problema dela. É um problema... É nossa, poderia ser terceirizada. Só não é terceirizada porque ninguém queria fazer o que a gente faz hoje. Que é tudo porcionadinho. Então, para você montar uma pizza... pizzaria que compra de você? Da fábrica? Ou você tem ideia de vender isso da fábrica? Tenho fila de espera. Todo mundo tem a mesma dor nossa, mas não dá ainda. Preciso fazer ser bom para Pizza Prime. Fila de espera. Se eu quiser meus amigos aí, pelo menos uns 80% queriam comprar de lá. E tem franqueados que acham que é mais caro. Mas não faz a conta de quanto custa. Se o cara faz direito. E tá tudo bem. As novas que vão vir agora já é 100% cozinha central, porque a gente sabe que é melhor. Eu perguntei da perda na central, porque quando você internaliza isso nas lojas, nas franquias, é pior ainda, né? Porque além desse gasto, dessa perda já prevista, então do bacon, da gordura, esse procedimento, é isso, né? A pessoa que come, escrito, né? come, ou então tá escrito ali, são tantas gramas de vai no olho, usa a colher, não usa... Então tem a perda também. Muito. E isso é uma dor gigantesca, vai falar né? Que o cara vai porcionar, não. Porque como que você calcula daí, de fato, o custo ali no... Por isso que eu te falo, quando tá no saquinho, lápis, na ponta é só do abrir o lápis. saquinho. Não tem como errar. Não tem como pegar um filé mignon, eu refogo muito ele, o filé mignon perde 40%. Você sabia que o frango, vamos supor, você põe 1 tonelada de frango in natura. Você faz 600 quilos de frango desfiado. Sabia disso? Eu não sabia também, que perdia já 40%. Caramba. 1 tonelada você coloca mais 5% de alho, colorau, azeite, essas coisas para fazer o temperinho ali, e você perde pra caramba. Então, se você não porcionar direito, é um desafio. Então, a missão a gente precisa que os franqueados só façam aquela engrenagem funcionar. E o resto, o atendimento do iFood, o iFood é bom, do nosso aplicativo é tecnologia, nós estamos trazendo agora o atendimento através de AI, de inteligência artificial, para atender o telefone, porque a gente perde 25% da venda em telefone por não falar mau atendimento, por falta de atendimento ou por não ter um atendimento adequado. Legal. E como você mensurou isso? Desses 20%? O jovem de hoje fala no telefone quantas vezes no dia?
Não, eu Ele já gosto- olha pra... Eu tô olhando porque a feira é do tipo, cara, deu um problema. Pega o telefone e liga lá. Pô, ligar lá, você tá maluco? Vou ligar lá. Não atende. Ué. É Me ruim, manda demora. É. Mas como que você mensurou que você perde esses 25%? Isso é uma média geral? É uma estimativa que a gente vê, assim, não, mas a gente estudou isso, né? Cara, eu entendo hoje que a gente perde esse 25 a 30% da receita que a gente poderia ter, principalmente em cidades do interior, aí que o pessoal gosta mais de ligar, por não atender direito. O Emerson Eu ligo na prefere loja e não ligar. atende. Não atende. Eu ligo na loja não atende. O jovem de hoje não sabe atender telefone e o cliente não sabe pedir. Não sabe pedir. Quando eu não comecei sabe- lá atrás, você tinha um panfletinho e um telefone. Onde que você vai olhar, né? Tipo, Hoje você o tem um QR cardápio, Code e um telefone. E o jovem não sabe falar no telefone, gente. Ele não fala no telefone. Não sei vocês, quantas vezes você fala por telefone por Nossa, dia? não. Uma, quase Eu não. sou old duas? school, né? De vez Pra falar com meu pai só. Ah lá. Mas é legal você mapear isso porque... Ou quando eu tenho que falar, olha o WhatsApp. É. Liga pra falar, viu? Olha o WhatsApp aí. Que... Se o cara pudesse mandar um áudio também, a máquina já entende. É muito mais Já fácil, transcreve, né? Transcreve. Mas o IA atende mesmo, tira o tá. pedido, vende, não vai pedir atestado. Nossa ideia é que ele venda fator. mais. É, que ele venda mais, né? Então, como você está atendendo num ambiente mais saudável... E você cria uma máquina. Mas ó, eu pra vou dizer, atender tudo. às vezes eu prefiro não ligar porque eu não tenho a certeza que a pessoa anotou meu pedido direito, Que que vai vai chegar atender. aqui. Às vezes eu peço no aplicativo, pô, eu tenho um print, eu tenho coisa, o horário que foi e tal. Você Então, não confia mais no você não telefone, mas confia tem que a muita pessoa gente vai que gostaria conseguir. de pedir. Então, se a gente for bom no telefone, for rápido, não vai estar ocupado. Tipo assim, liga lá. Porque você tem um atendente que faz milhões. É, de você coisas, pode esperar 5 então, que a minutinhos. pessoa vai conseguir, na correria da loja, outro telefone tocando, anotar meu pedido, lembrar que eu pedi. E é um então- caos a loja, o cara tá dando troco pro motoboy, tá fechando a pizza na cozinha, tá, o cliente do balcão tá na frente, quando eu tô te olhando, eu te pressiono. Tá um caos ali. Então, um ambiente não é um ambiente hostil para você atender. Então, quando você tem uma máquina, basicamente ele vai fazer a função de uma central de atendimento, que ficou muito cara, então não fez sentido para a gente operar. E nós entendemos que nós vamos digitalizar toda a cadeia do atendimento. Então, hoje eu tenho 80% online, tem uns 15 de telefone, 10, 15 que talvez eu vou resolver ali. Aí eu vou ter o takeaway, que é importante. Aí já tem o totem de atendimento em algumas lojas. Por exemplo, o modelo quiosque praça de alimentação, ele é totem. Eu não tenho ainda um conhecimento para entender se só o totem de autoatendimento resolve, como você vê no Madeiro, você vê no McDonald's. Mas, por exemplo, Madeira, eu queria escolher a ponto da minha carne. Não dá pra consigo. escolher lá, né? Não consigo escolher. No totem? No totem. Hoje eu vou Dá. falar pro Rafa do Madeiro aí, que é meu amigo. Aí, às vezes, é eu uma tenho que ir lá falha. na boca, ela fala assim, ó, fiz meu pedido ali, não sei o quê. Não vão lembrar, porque é a mesma coisa do telefone, porque estão lá, tirando Não o tem o pedido. ponto? Não sei o quê. Eu também não... E a coisa mais totem simples não de tem. fazer. É. Não Rafa, consigo escolher o- o ponto. É porque o cara que tá ali jogando hambúrguer na grelha, eu não sei também como que é, né? É processo, né? É, Porque processo, colocou- porque se tiver- Não, se mas você dá colocar o pra escrever, é ponto- natural isso. Talvez seja uma falha do sistema do totem, É, mas pode ser. Então, se por você favor. pode escolher local, vamos Eu lá. olho Você pro conhece teu alguém do negócio. McDonald's também? Porque eu também tenho um feedback da paçoca do Top Sunday. Conheço? Ela tava no nosso Eu evento, acho que Marina. a paçoca devia vir por baixo também no Top Sunday. Porque tem uma hora que acaba tudo, só fica o sorvete, acabou tudo. Olha lá. Vou mandar pra Marina que toca o delivery do Mac. Pode- Ah lá. Ela palestrou no nosso summit. Finalmente tirei isso do meu coração. Vivo procurando alguém que pudesse repassar isso. Pô, são 5 pessoas que te conectam com o mundo inteiro, Tá né? vendo? 5, 7, olha lá. Pronto, aqui já chama uma que conecta com todos Madeira e os Mac, programas de Madeira e Mac. Do Madeira é muito próxima, gente. Aí é uma empresa que tem uma operação fantástica. É. Esse é um exemplo. Eu me espelho. Pô, Madeira Muito tem uma no Madeira. distribuição gigante. pra ter. Madeira tem uma cozinha central que é. Até eu combinei com o Rafa. Rafael Mello é o VP de operações. E eu vou visitar, mas é a cozinha dos sonhos, né? É dos sonhos. Esses dias eu postei, sexta-feira. Eu tava postando o prédio novo, né? Que tá finalizando a construção. Ele me deu os parabéns. Falei, é onde a gente se espelha, né? Ele tem uma verticalização de tudo, né? Então, dificilmente, cara, eu sou muito fã do Madeiro porque eu nunca comi um produto diferente no Madeiro. É É verdade. sempre um padrão fantástico. Como é que dona Aquele também, né? pãozinho também maravilhoso. Sabe como é o pão? O Não. pão é o projeto da massa que eu quero fazer. Ela é pré-assado, ultra congelado e finalizado no forno igualzinho o meu. Aham. Esteira. Eu compro um pãozinho que parece muito deles,
Vou falar aqui agora, mas assim, o pãozinho, parece um pãozinho de padaria, porque é isso que me encanta. Eu não quero comer um hambúrguer com pão de brioche, e às vezes você não tem escolha. Ali você tem meio que um pãozinho de padaria. Os caras da congelado, Swift, também tem um pãozinho assim, que é a mesma coisa. Eu boto na churrasqueira, dá uma assadinha na temperatura que você tá assando os hambúrgueres, cara, fica... É pré-assado, ultra congelado. E esse é o projeto nosso de massa, que eu já tenho um projeto há uns 3 anos, mas nós temos que adaptar agora... A massa vai ser a última coisa que nós vamos tirar de dentro da loja, porque ela tem um custo logístico alto. Então a ideia é que a gente agora é o último produto, mas para mim é o que vai trazer uma massa pré-assada ultracongelada igual o pão do Madeiro que a gente está falando. Imagina que eu pré-asso, eu consigo ter um trigo italiano, uma super qualidade e eu regenero a massa na loja. Regenerar é finalizar ela com uma qualidade, com tecnologia, com ultracongelamento, que é o que a gente está trazendo para a cozinha central. Você consegue fazer um produto incrível. É o pão do Madeiro. Para mim, o diferencial não é o hambúrguer. O hambúrguer, eu como alguns bons como o do Madeiro, mas o pão é sensacional. Ele finaliza ali. Então, com tecnologia, a gente consegue fazer muito. Só que sabe qual é o maior ganho? Quando a gente fala dessa obsessão por eficiência, eu dobro a capacidade produtiva da minha cozinha quando eu tenho uma massa pré-assada. Imagina aquela massa simplesinha que você... Vou comparar com as de padaria, mas não são boas, né? Aquela massa... É aquilo, eu dobro a capacidade produtiva, porque é metade do tempo no forno, é metade do tempo de montagem, eu não preciso ter o abridor de massa. Então, quando a gente olha para a eficiência, que é a nossa obsessão hoje para o sonho grande, aquilo ali eu dobro. Mas eu preciso estruturar a parte de frio, né, de refrigeração dentro das unidades, para que porque assim, o volume se torna maior e entender em que momento eu vou conseguir diluir o custo logístico, porque é o que eu te falei, ali você está transportando farinha e água, né? Então, por que a farinha não manda da cozinha? Porque tem um produto, um valor agregado, sei lá, R$3 o quilo da farinha, e o transporte se torna mais caro. Então, eu preciso ter todas as lojas comprando da cozinha, todos os produtos de valor agregado maior para elas subsidiarem a massa. Porque a massa tem um valor... Imagina que eu vou transportar, sei lá, um pepperoni de R$60 o quilo, uma mussarela de 40, um presunto de um pé de peru de 40, 50 e uma farinha que o custo dela é R$4, R$5. Ela dobra o valor do quilo só pelo transporte, né? Então, a gente precisa que esses outros produtos subsidiem a farinha, mas para o Gabriel é um dos mais importantes pensando em eficiência e olhando para pessoas. Porque você tem uma base, né, cara? E aceitando as pessoas. Você vai ter padrão. Pô, você imagina eu chegar numa cozinha, sei lá, essa minha loja de Indaiatuba vende R$500 mil por mês, estou dando um exemplo. Pô, com essa mesma estrutura eu posso vender 700, 800, 900. É fantástico isso. Mas tem um preço, né? Tudo tem um preço. Então a gente precisa olhar para isso e entendendo, mais uma vez, a gente volta para as pessoas. Depender o mínimo possível e que aquela engrenagem, que o franqueado faça só a engrenagem funcional. O franqueado, no meu caso, o gerente de área que toca nas lojas próprias mais de uma loja, né? Então, ele precisa fazer aquela engrenagem funcionar. Aí tá, na minha visão, a gente se espelhando no McDonald's. Nada diferente disso, cara. O McDonald's são, sei lá, cada turno são 30 pessoas, deve ter uns 22 menores aprendizes, não sei se vocês já perceberam. Perdão. E 8 pessoas mais velhas que comandam aqueles jovens, né? Então, é o que tem. E é uma mão de obra disposta, né? Uma mão de obra que, se a gente controlar bem, se a gente valorizar também, não adianta falar, pô, vou apertar. Não, cara, tem que tratar direito, tem que tratar bem. Também, né? Quando você fala em branding, é isso. A gente vai fazer um escritório novo. Por que eu vou fazer um escritório novo? Eu já tenho um escritório legal, vou ter a cozinha central em Indaiatuba que eu poderia ter um escritório. Porque eu preciso trazer gente boa. Eu preciso trazer gente boa, precisa ter prazer de estar num escritório todo... Aí a gente já pensa, né? Vai ter um bar Brahma dentro do escritório. Essas coisas que as grandes empresas fazem. Eu brinco, né? A gente é parceiro da Ambev. Eu falei, ó, a primeira coisa é um bar Brahma, vai ter um espaço Nespresso, vai ter uma área de descompressão, vai ter não sei o quê. Pizza também. Mas vai ter um forno, uma micro pizzaria. Então, assim, você precisa ter uma empresa legal. Pode ter uma marca legal. Pô, eu tenho prazer em trabalhar naquela empresa porque vai me dar uma base. O McDonald's, por que os jovens vão para lá? Não, a gente tem até hoje aqui um coordenador nosso que é fã, trabalhou no McDonald's e ele fala que a filha dele vai trabalhar no McDonald's também. Exatamente isso. Então,
Ele já sabe que ele já sai de lá, se ele vai fazer um estágio, se ele um menor aprendiz, eu não sei como é que eles chamam lá, ele já sai, trabalhando no Mac, tem um mercado super aberto para você trabalhar, você abre as portas, né? E ali você entende o que é processo, o que é eficiência, você está numa empresa que trabalho no Mac, né? Então a gente precisa transformar, então uma marca forte atrai mais colaboradores. É aquela pizzaria que tem um projeto com a Fini, que serve pizza no voo internacional para os Estados Unidos, que está servindo no voo para Madrid, que tem uma parceria, sei lá, com... Influenciador X. Com influenciador X, que vai fazer um projeto com a Chili Beans. Deu o filme da Wandinha. Filme da Wandinha, que lançou o filme do Senna. Então é isso. É para tudo a marca, né? Então, a gente quer ter uma empresa, uma marca desejada. Então isso é legal. Quem não quer trabalhar na Chili Beans? Chili Beans é uma baita marca. Quem não quer trabalhar no iFood, por exemplo? Um baita orgulho você trabalhar no iFood, que é uma marca, uma das marcas mais desejadas do Brasil. Conhecemos caras que trabalham lá. A gente... Não, e brasileira, que é o apelo que vocês têm também, né? Desse tamanho, uma marca brasileira. Nossa propaganda olhando para Azul, uma marca brasileira levando para os Estados Unidos, a gente poderia já estar fora e ter uma ou duas lojas, a gente vai ter. Talvez a gente vai ter, assim, algumas lojas fora do Brasil, mais para branding, não para... Porque o projeto, eu acredito no nosso. O brasileiro é bom, cara. Você vai para a Europa, eu pesquisei o mercado de Portugal e Espanha, a gente tem um projeto já em andamento lá, mas um estudo em andamento. A gente é muito bom. Eu fui lá em 2022, 2021, uma coisa que eu fazia desde 2016, nosso PDV integrado com o iFood, e lá não vi ninguém, só um cara que eu conheci que tem uma rede de sushis em Lisboa, um cara muito bom, assim. Só esse, o resto era trazia daqui, digitava no papel, pensando em Europa, então... Por que o pessoal se interessou pelo projeto da Prime? Não é pela pizza. Sim. Não é pela marca. Pelo processo. Ele estava mais interessado em levar na cozinha central do que fazer uma pizza boa dá para fazer em qualquer lugar. Então a gente deve ter alguma coisa olhando para a marca, mas internacionalizar é legal, dá para fazer. Eu gosto de projetos mais estruturados. Poderia estar aberto em Portugal. Quanto de brasileiro não quer abrir em Portugal, não quer abrir na Espanha, nos Estados Unidos agora? Agora os Estados Unidos talvez vai ter que abrir, né? Porque ele tá vendendo também, né? Dentro do voo da Azul você tá vendendo. Já põe dentro do voo já uma remessa da cozinha central já junto no mesmo... Não, mas seja um franqueado. Bota uma Pizza Prime no Magic Kingdom lá em Orlando. Pronto, aí... Pronto. Não, mas já tem brasileiros. Vieram vários brasileiros que estão lá. Tem muito brasileiro e querem em abrir. Orlando. Se não quer montar, falei, vamos. Agora faz parte. Talvez nós temos que ter... Mas pensando em futuro, o Brasil, vou dar um número para vocês, o Subway. Também não é... Você come todas as semanas no Subway? Eu gosto, o Munareto, meu amigão, meu parceiro que toca o Subway. Mas o Subway tem 1.500, 1.600 lojas no Brasil, até em 2022, 2023. Eu não sei se o número é esse hoje, não deve ser. Ele tinha 2.000 lojas no Brasil e 1.200 lojas na Europa. Olha o tamanho desse país, cara. O Subway que não é um produto... todo mundo come. Como é que a gente não pode ter uma de cultura, pizza? E não tem. Você tem Bob's, McDonald's, Madeira não, mas tem Burger King e mais um monte de loja, com 1.000 lojas, 800 lojas, 600 lojas. E não tem de pizza. Por que não tem? Por quê? Porque eu já falei um pouco antes. Mas tem uma coisa muito boa. Numa cidade de 10 mil habitantes tem uma pizza parecida com a Prime, numa de 20, de 30, de 40, de 50. É igual. É a pizzaria local, a pizzaria de bairro. A gente está testando agora em alguns lugares, 40 mil habitantes, 30 mil habitantes. Todo mundo come uma pizza muito parecida. O que a gente tem que levar é um conceito. A visão que a gente fala é... A gente não leva uma boa pizza. Boa pizza tem, sei lá, numa cidadezinha ali, Asfalto. Tem. Ou numa cidade... A gente abriu numa cidade de 30 mil habitantes agora para pilotar. E tá indo super bem, estrutura enxuta, R$ 1.500 de aluguel, 3 funcionários, mais o franqueado e fora motoboy. Super bem. Uma entrega, ela vai vender 300, 400 mil? Difícil. Mas com 100 mil, 150 mil, se ela entregar 15% de margem, pô, numa cidade de 30 mil habitantes, você tem uma renda de 15 mil reais, 20 mil reais, investindo 200 e poucos mil, que é um preço de um carro bom, mas um carro. Então a gente pode estar em qualquer lugar. Pensando em projeto, a gente pode estar em qualquer lugar. A gente está adaptando a Pizza Prime para estar 10 mil, 20 mil, 30 mil. Dá para ter? Dá. Não espero que seja a gente, mais uma vez falando, né? Não estou falando que é fácil, mas essa visão nossa. Então a gente está olhando para tudo. Mais uma vez. Lá eu vou levar o produtinho para o cara. O que ele vai ser?
pizza vai ser melhor? Talvez não. Mas a pizza vai ser a mais eficiente. Vai ser a pizza que tem a parceria com a Azul, com a Chili Beans, com a Fini, com a Havana, com a Vandinha. Esses caras de uma... Não tem como ter isso. Com a Ambev, ele vai ter metade do preço no Guaraná. Ele vai ter um preço... Vai ter a melhor comissão do iFood. Ele vai ter o melhor preço, sei lá, na BRF, na Sadia, pelo nosso volume. Ele vai ter o melhor preço na caixa. Então você leva um conceito. Então você leva uma terça em dobro. O cara fala, que doideira, quando a gente trouxe para Salto, né? Vocês perguntaram aqui. São um dos maiores cases que eu tenho é Salto. Pô, terça em dobro e não sei o quê. Pô, era porrada de todos os lados nos concorrentes. Então é terça em dobro, um marketing mais forte, parcerias mais fortes. Tem pizzarias boas em Salto? Tem. Hoje já mudou muito, tá, gente? Mas em 21, quando a gente abriu, 2020... Chegava lá, tinha umas pizzarias boas, demorava 1h30 no sábado. Aí chegava a gente entregando em 30, 40 minutos. É aí que ganha o game. E com uma puta qualidade. Cara, eu tô vendo tua cabeça. Você não tem ideia de quantas coisas você tá alimentando. Porque a tradução é feita. Nem todo mundo faz essa tradução, mas eu tô fazendo essa cabeça de processo, de escala. O menos fala pizza aqui, né? Exato, mas isso é a parte interessante, cara. Me diz o que te move ainda. Porque ele fala, dinheiro você já ganhou, o que te move a continuar esse negócio? Não ganhei não, pô. Empresário só vive na pindaíba. Com tudo que a gente ganha, a gente reinveste. Não, assim, eu acho que o que mais me move, sendo muito sincero, é o projeto, sabe? Eu acho que nós temos alguns sonhos, alguns objetivos, mas é muito pelo projeto. Se eu pudesse ficar com as minhas lojas próprias, com a franqueadora, como hoje, sem reinvestir, tornando o negócio mais eficiente, pô... É que eu brinco. Tem loja minha que faturou o dobro da franqueadora o ano passado. Parece que franqueadora é o... Não. Tem loja minha que em faturamento bruto é o dobro da franqueadora. Parece absurdo falar, né? Mas é a realidade. Então, acho que o projeto e o sonho. Então eu falo, pô, será que pode acontecer? Pode ser a gente? Esses dias eu fui num evento, eu fui num curso, né? E um dos mentores é o Guilherme Bentimol da XP. Eu dei sorte de pegar a última pergunta para ele. Eu acho que ele gostou do papo também. O cara que estava do meu lado falou, cara, sabe quantos minutos você ficou conversando com ele? Porque como era ele, então era meio que em grupo. Tinham 100 pessoas na sala. Uns 20, 25 minutos. Para mim tinha sido 3, né? Você vê um cara e o Alfredo Soares do G4. Foi no G4, né? O Gestão Estratégica. E aí quando eu começo a falar eu fiz uma pergunta de Brasil. Ele falou, cara, é isso aí, cara. É um potencial gigante. Então, assim, você vê um projeto de Brasil, mas aí eu fiz uma pergunta. A segunda pergunta é de internacionalização. O que ele achava de Europa? Ele falou, cara, a Europa para mim é um continente envelhecido, olha mais para o Oriente Médio, eu estou vendo a empresa crescer e os Estados Unidos, para mim, os caras são muito bons lá, né? Os Estados Unidos, tudo eles são muito bons, né? Mas ele falou, qualquer coisa nos Estados Unidos tem 1000 lojas, né? Então você vai lá, você tem poder de a Popeyes, eu nem conhecia a Popeyes. Falei, 10 anos atrás, a Popeyes tinha 100 lojas em Orlando, 80 lojas em Orlando. Cada strip mall tinha cada cantinho, cada esquina que tem um mall. Tinha um Popeyes, né? Que não era nenhuma marca conhecida, agora está no Brasil, através do grupo da Zamp lá. Mas na hora que você olha o poder, né? E aí ele falou, cara, não tinha pensado nisso, né? Mas normalmente as marcas internacionais, elas vêm para o Brasil, né? Todas elas veem o Brasil como um grande potencial. Acho que a primeira que hoje está em mais de 50 países, a Oakberry, né? Com os açaís, apesar de ser um produto... Pô, você manda um açaizinho prontinho lá, era muito mais simples, né? Você monta um lugar de 20 metros quadrados, você monta uma loja. Mas a Oakberry faz um negócio de branding muito, muito fantástico para mim. Desculpa, eles estão hoje em mais de 50 países. Cara, e você vê o cara no Miami Open, é fantástico o trabalho de branding que eles fazem. Estar nesse país, estão obviamente no Brasil, não sei, acho que tem 600 lojas, 800, eu não lembro. Mas é uma das coisas que dá pra fazer, né? Aí o Benchimol falou, cara, ninguém nunca fez isso. Eu falei, quem sabe pode ser a gente. Imagina uma pizza brasileira no mundo inteiro, tem que pegar um fundo que acredite nisso, que aí o nosso bolso não dá, né? Ele tá falando em euro, dólar. Comprar você, cara? Comprar o seu projeto? Já. Tá vendo ou não? Não. Não tá. Não, mas eu venderia, não tem nenhum problema assim. Não venderia, mas acho que a gente hoje, né? Hoje, no momento que nós estamos de negócio, ou normalmente você abre uma parte, né? Vender tudo eu não venderia porque só faria sentido para o Gabriel abrir mão do negócio de parte, pode ser metade,
se eu enxergasse uma visão de, cara, vamos fazer isso aqui ser gigantesco. Enquanto não tiver isso, pelo dinheiro, não. Não sei, né? Mas assim, não que não tenha preço, mas... Ou a gente poderia ter... Eu tive muitos na pandemia, então, que a gente estava muito em evidência, delivery... Os fundos, né? Tinha muito dinheiro, o dinheiro estava muito barato, né? Então a galera precisava, o que ocorreu de compra e venda desse mercado. Então eu conversei, sei lá, com umas 20 empresas lá atrás. Quando eu tinha umas 40, 50 lojas, 40 por aí. Hoje está num momento que não faz sentido. Eu vou dobrar em 2 anos, em 2 anos a ideia é que a gente triplique o tamanho. Então imagina, o sofrimento era você fazer a cozinha. Normalmente o pessoal entra, um fundo, entra, eu tô falando fundo, mas... uma empresa parceira, vende, abre parte da empresa para investir nisso. Então, cara, eu já vou fazer isso. Então, agora eu já tô no meio. Ou você é pequeno e pega um investidor, pelo menos o que eu aprendi, tá? Eu sou muito de aprender. Cara, fui na XP esses dias, fui no BTG e a gente vai aprender. Eu falo pra galera, busca conhecimento, você tem que ser curioso, você tem que buscar, você tem que se conectar. Então, por exemplo, em julho eu vou levar meu time... em 3 ou 4 franqueadoras que eu admiro pra caramba, passar um dia lá, galera. Por isso que eu falo, eu tenho um bom network, então eu tenho os amigos, assim, não tem nada demais, né? Então, o Madeira é o mesmo que eu combinei pra mim, assim, eles têm uma parada de indicadores que pra mim é, além da cozinha central, que é um sonho, mas tem indicadores. Dentro da empresa, eles têm um controle de dados fantástico. Tem um amigo meu que tem uma holding com muitas franqueadoras em Balneário Camboriú também, fantástico, né, da Whisky, que eu vou lá visitar, pedir para ele. Tem uma outra, a gente combinou na Chili Beans também, que eu admiro demais, ali 1.200 lojas, da gente fazer um brainstorm lá dentro, levar nosso time para conhecer, mas eu vou aprendendo. Então hoje, assim, normalmente você faz ali, ou você já faz maior. Então, na minha visão, não vou fazer nada em 2 anos, porque da forma que a gente já está fazendo, sem ninguém, a gente triplica de tamanho. Então, eu vou ter uma cozinha central eficiente, eu vou formar realmente uma holding dessas lojas que a gente considera próprias, que é onde tem o maior faturamento, né? Então, normalmente faz sentido essas pessoas, quando vem esses movimentos de comprar uma parte ou ou alguma parceria estratégica, né? Então, imagina, sei lá, tô dando um exemplo, tá? O pessoal do Zamp, que tem Burger King, tem agora Popeyes, eles não têm pizza. Pode ser tô falando assim, pode ser um parceiro estratégico. Aí eu acho que faria mais sentido do que um próprio fundo, sabe? Porque normalmente o fundo põe o dinheiro, põe lá um CFO para cuidar. É legal também, porque ele traz uma visão financeira que normalmente a gente é um pouco mais atrasado. Mas acho que não é agora, né? Não acredito que não seja agora. Acredito que em 2 anos, se precisar também, mas o que me move, como você perguntou, é um projeto gigante. Mais do que... Claro, ninguém vai falar que dinheiro não é bom, você ganhar dinheiro, lógico. Mas ver que é um projeto que vai parar por ali, aí não vai fazer sentido. Aí eu saio inteiro. Mas eu não quero isso. A minha visão é entrar alguém estratégico que nos ajude a buscar um sonho grande, nos ajude a ir para fora do Brasil, nos ajude a ter quantidade de lojas que a gente imagina que dá para ter no Brasil. Então, que continue o sonho, né? Esse é o objetivo. Mas também não tenho... Eu só fiz isso a vida inteira, 23, 24 anos, cara. É muita coisa fazendo a mesma coisa. Eu falei, comecei com 19 e só fiz isso. Eu tenho outros negócios, já tive outros negócios, mas como negócio principal, muito louco isso, né? Cara, mas essa tua lógica, ela funciona em muitos outros segmentos. Essa cozinha central é o caminho para muita gente. Principalmente nessa dinâmica com o IA agora, fazendo muito desse trabalho manual. No fim, eu olho para tua empresa, eu vejo aquela esteira que tem no pessoal lá dessa pizza massa pan lá da... como é o nome? A Hut. A Hut. Pô, é uma esteirinha que vai assando a pizza. Mas o nosso forno é assim também. É assim também. Desde 2013. Olha que louco. Cara, a dinâmica 12 anos. quase que você... O robô faz tudo isso. No fundo, se sobrar relacionamento, você precisa ter um cara para atender o telefone. Se tiver o old school como eu, que fala, pô, quero ligar. Se tiver um ser humano lá, eu compro dele. Sim. Os caras atendem, pô. Não, mas pode ser uma inteligência. Exatamente. Não, você não é um ser humano, você tá de brincadeira. Não, eu sou assim, é o caramba. Você é uma máquina que tá me atendendo tão bem treinada que eu não consigo mais distinguir. É tipo o atendente do Nubank que te responde e-mails. Você fala, esse cara é um ser humano. Não é um ser humano. Você pode, se você ligar no Biz da Ambev, Biz é a plataforma de venda da Ambev, é tudo online. Mas tem telefone também, tem um dono de barzinho que quer ligar. É a voz do Galvão Bueno.
Ué, você põe a voz de quem você quiser. É o Galvão Bueno atendendo. Tinha um projeto deles ali. Pô, é isso, cara. Vira uma Olha brincadeira. que loucura. Cara. Eu coloco, sei lá, alguém pra atender, você imita uma voz, obviamente, tem gente que percebe isso. Então, é isso. Então, essa questão dos processos, essa questão do... Você vê, a gente fala de pizza, sim, cara, mas acho que a pizza é a forma que a gente se relaciona com o nosso cliente. Aí você fala, qual a área mais importante que eu ainda não falei pra vocês? O motoboy. A minha forma de chegar em vocês é o motoboy. Só que tá cada vez mais terceirizado. Como é que eu faço esse cara se motivar mais? Como é que eu faço esse cara entregar uma experiência melhor pro nosso cliente, cara? É difícil. Aí, eu não sei como que nós vamos fazer, entendeu? Mas nós vamos ter que arrumar uma forma, porque tá cada vez mais terceirizado, tá cada vez mais o motoboy do próprio iFood. Então você vê que a gente precisa olhar para tudo. Pizza é o que menos a gente fala, né? A gente tem que ter um bom produto. Eu acho que o básico, né? A nossa convenção, eu falo muito disso. Não converse comigo enquanto você não estiver fazendo o básico bem feito. O que são? Bom produto, isso é obrigação. Bom atendimento e agilidade. Agilidade está o ganho do negócio. Olhando para o delivery, para o atendimento, agilidade é quem ganha o business. Ou seja, isso não sou eu que estou falando, não, tá? São as plataformas, os players, o iFood da vida. É mais fácil você abrir mão de um pouco de qualidade e acelerar o projeto do que você ter muita qualidade e ter o negócio demorar. Então, o game se ganha, o jogo se ganha no tempo. Então, tempo entre os três. Eu falei qualidade, atendimento e tempo. O tempo é 70% da percepção de qualidade de um pedido. O tempo de entrega, 70%. E eu não sou eu que estou falando, né? São as plataformas. Então, e o tempo é de tudo. A loja do Madeiro de Congonhas. Cara, aquilo ali é um negócio que eles soltam 200 pedidos em 10 minutos. É ágil, é fácil. Por isso que a experiência todo mundo ama. Quando você fala em aeroporto hoje, todo mundo... A gente está falando do Madeiro. Quando você fala em aeroporto, diversos eventos que eu vou, o grande exemplo é o Madeiro de Congonhas. Ninguém fala do hambúrguer. Todo mundo fala do tempo que solta, porque aeroporto é tempo. Tem que ser rápido, cara. Eu vou colocar um quiosque lá, não posso. É um produto que demora 1 minuto e meio, você pede a pizza e acabou. É o tempo que você tem. E eu preciso ver como é que você vai comer na mão. Porque a nossa pizza é individual nos projetos. Então, você vê como a gente tem que pensar em tudo. Posso te mandar um pratinho, uma fatiazinha com guardanapo, você tá com a tua mochila, você pode comer. Então, a gente tem que pensar em tudo. Tudo. E nas pessoas, né? Cara, quantas lições. Eu te agradeço muito você ter passado por aqui. Parabéns pelo que você tem feito. E que bom que a gente chegou até você. E que bom, né? Como essas coisas acontecem, né? A gente nem imagina como as pessoas se conectam umas às outras e, cara, que legal. Muitas ideias. A gente tá no segmento de serviços, olhando agora para a carreira, né? E estamos tendo papos assim interessantes nas nossas reuniões, as estratégias, os planejamentos, e o Flávio está aqui do lado. Eu não sei o que ele está pensando agora, mas eu olho para essa cozinha central e digo, cara, esse modelo de expansão, porque a gente tem produtos desejados e como é que a gente chega? E o nosso não é perecível, sabe? Perecível no sentido, eu não preciso botar dentro de um caminhão. Tem um Wi-Fi que conecta muito das soluções. Nossa, eu falo, caramba. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz isso agora? Cara, do ponto de vista de dificuldade, você tem uma dificuldade muito maior. Então, nossa, obrigado, porque tem episódios que eu digo, ainda que o público olhe e fale, cara, eu aprendi demais, é um presente pra mim. Então, sendo o mais egoísta possível, esse episódio foi um presente pra mim. Mas eu tenho certeza que vai ser pra todo mundo, porque, cara, é só você colar o ouvido. E se fizer esse cortezinho no começo, é só você colar o ouvido aqui agora e aproveitar. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço, espero ter contado um pouquinho, a gente fala bastante, né? Mas contado um pouquinho do que... O podcast falar pouco, ferrou. Contar um pouquinho do que a gente tem feito. Eu acho que assim, é uma das missões também, eu acho que você perguntou, você poderia vender para outros? Poderia ajudar outro? Poderia, eu fiz um evento e fala, a gente não... Quando... Tipo assim, a gente fez um evento dentro da sede do iFood, nós fizemos a nossa convenção num dia, um summit, um evento para 250 empresários, só tinha concorrente meu lá, amigos e outros que não eram. E a gente trouxe essa galera legal para os nossos franqueados, obviamente, para trazer conhecimento para os nossos franqueados, mas trouxe a galera de fora e tá tudo certo, você aprende a cada dia, né?
Eu falo, eu tô em tanto grupo, eu vou num grupo de pizzarias menores, maiores, ou você vai com grandes empresários, você vai em Madeira, Mac, essas grandes empresas também. E eu acho que a gente tem aprendizado em tudo. Eu tô aqui aprendendo também, a gente precisa entender, né? O trabalho de vocês, por exemplo, é o desafio do momento, né? Que fala, já é uma realidade, mas é o nosso maior desafio. Se a gente tivesse gente, cara, eu já teria 100 lojas próprias. Porque o pessoal pergunta, por que vocês não têm só lojas próprias? Porque eu não consigo, eu não tenho uma fórmula ainda de pessoas, mas que a gente está buscando, né? Porque olhando para a franqueadora, como eu disse, tem uma cultura mais enraizada, é uma cultura mais forte, uma empresa mais nova. Uma das coisas que eu me orgulho, eu nunca perdi pessoas por salário ali, nunca. Ou a pessoa saiu por mudança de vida, ou acabou não dando certo, a gente acabou desligando, mas eu nunca perdi uma pessoa por dinheiro. Isso é uma das coisas que é muito legal dentro da franqueadora que a gente fala e que a gente tenta replicar para as lojas também, porque aí para ter 200, 500, 600 mil lojas depende disso, né? Sim. Obrigado, gente. Daqui 2 anos você vai vir contar aqui esse alvo que você bateu. Exatamente. E a Se gente Deus vai quiser. saber o novo. Se Deus quiser. Bora. Vai ser maior. Obrigado. Valeu. Obrigada. Tchau, até o próximo, hein? Tchau. Obrigado.